Nessa era de sobrevivência entre ursos, onde as roupas mal cobrem o corpo e a fome rói a barriga, outras tribos ainda comem carne crua e mastigam capim. Eu, porém, levo meu povo a beber sopa fresca e comer carne assada. Temos até arroz fofo e armas que parecem saídas de outro século, tudo porque trouxe conhecimentos avançados de forças especiais para este tempo antigo. Na minha vida passada, eu era um operador de elite, codinome Kai. Perseguindo criminosos na fronteira, caí de um penhasco e ao abrir os olhos, várias mulheres envoltas em peles de animais estavam me olhando. Mas a dor aguda no pé pede socorro imediato. Com meu treinamento de sobrevivência na selva, descubro que foi uma picada de cobra. Pego uma lâmina de pedra, corto a ferida e pressiono um galho aquecido no fogo. Dou um grito de dor e caio, rezando que o calor destrua o veneno. Depois de uma noite de luta pela vida, no dia seguinte me levanto como uma barata indestrutível. Arranco um pedaço de carne seca da mão de uma mulher e devoro tudo. E quando acabo, faço um gesto pedindo mais. Claro que ela diz não. Comida é pouca nessa tribo de só 50 e pouco. E agora, com o inverno chegando, é preciso estocar. A comida vai primeiro para os adultos que trabalham. Eu tenho que me virar sozinho. Com o frio crescendo, preciso achar um jeito de guardar comida. Pensando bem, o mais fácil de conseguir agora é peixe. Tem um riacho a menos de 1000 metros, mas essa tribo não come peixe, então não há ferramentas de pesca. Pego cipós e começo a trançar uma cesta para pegar peixes. Volto à entrada da caverna com um feixe grande de cipós e começo a montar a armadilha. Várias crianças se juntam, me observando curiosas e fazendo sons incompreensíveis. Algumas mulheres secam capim ao sol quando de repente gritos apavorados rasgam o ar ao longe. O chefe Ten e 2 homens correm, cada um segurando um ovo gigante e uivando enquanto fogem. Ao mesmo tempo, gritos estridentes enchem o ar. Um bico terror de mais de 3 metros corre atrás do chefe. Eu grito para largarem os ovos, mas ninguém entende. Ten se recusa a abandonar o ovo, e a criatura se recusa a largar Ten. Em instantes, o pássaro alcança. Um golpe brutal. Ten morre ali mesmo. Os outros 2 homens, vendo isso, largam os ovos e fogem até a borda da mata, subindo nas árvores para se salvar. As crianças ao meu lado nunca tinham visto cena tão aterradora. Eles gritam e entram em pânico. O bico terrorista, perdendo o alvo, vira num segundo e avança contra as crianças que uivam. Vendo isso, eu puxo as crianças para dentro da caverna. As mulheres rolam uma pedra enorme para tampar a entrada. O bico, sem conseguir entrar, volta pro corpo do Ten e começa a comer. Decido ali mesmo. A ave tem de morrer. Já provou carne humana e sabe onde fica a tribo. Nunca teremos paz se ela não for eliminada. Só que eu não tenho armas. Lutar de frente é impossível. Então reparo nas pernas longas e potentes da ave. Meus olhos brilham. Começo a preparar tudo na hora. Primeiro pego 2 pedras do tamanho de punho. Tiro a pele de cobra que uso na cintura e amarro uma pedra em cada ponta. Com essa bola improvisada pronta, saio por uma fresta da entrada. O povo dentro fica em choque. Eles tentam me puxar de volta, mas têm medo de atrair o bico novamente. Só podem olhar ansiosos de dentro, impotentes. Eu me escondo nos arbustos, agachado, e avanço devagar. Paro a uns 5 a 600 metros do bico. A ave ainda saboreia a refeição, sem saber que virou presa. Levanto devagar, segurando o meio da corda de pele de cobra, e começo a girar a bola rapidíssimo. As 2 pedras voam para fora. A força centrifuga estica a corda. O bico percebe o movimento. Ela ergue a cabeça, escreia e dispara direto para cima de mim. Vai ficando cada vez mais perto. As mulheres e as crianças na entrada gritam de pavor, mas eu fico imóvel, firme como pedra. Quando a ave chega a uns 30 metros, eu lanço a bola. A arma giratória corta o ar. Ao tocar as pernas longas da ave, enrola-se firme. O bico, a menos de 10 metros, perde o equilíbrio e cai de cara no chão. As asas pequenas batem inúteis. Não consegue se erguer. Quem está na caverna fica petrificado, de boca aberta, sem acreditar. Chamo logo 2 crianças para segurar o pescoço da ave. Levanto uma pedra grande e desabo com força. Sangue jorra da cabeça do bico, o corpo ainda se debate um pouco e então fica totalmente imóvel. As 2 crianças me olham com admiração nos olhos. Desato a pele de cobra das pernas do pássaro, amarro de novo na cintura e faço sinal para os 2 garotos me ajudarem a arrastar a bico terror de volta para a caverna. Os meninos estão agora completamente obedientes, parecendo seguidores devotos. E nós 3 puxamos a ave enorme pelas pernas rumo à caverna. Vendo 3 pessoas trazendo uma caça tão enorme, os moradores da caverna não conseguem ficar lá dentro. Eles uivam de excitação, empurram a pedra e correm para ajudar. Ao longe, os 2 homens adultos que tinham subido nas árvores descem e testemunham toda a caçada. Eu abati um bico terror sozinho. Eles ficam impressionadíssimos. É a primeira vez que a tribo captura algo tão grande. Na caverna, peço às mulheres que guardem as penas para mim e que elas cuidem do resto. Com o perigo passado, volto a tecer minha cesta. E em cerca de 1 hora, 2 cestas estão prontas. Encho elas com uns terrorzinhos e sigo para córrego. Uma mulher, vendo que vou sozinho, me segue. Acha que sou capaz e quer ficar de olho. E os 2 garotos que juraram lealdade ao me ver carregar outro aparelho esquisito já saem correndo atrás. Nós 4 chegamos depressa ao córrego. Fico na margem, observando com cuidado, e o que vejo acelera meu coração. Em poucos minutos presencio vários casos de peixe grande comendo peixe pequeno. Esse córrego tem peixes carnívoros. Mas tenho que admitir, o ecossistema aqui é intacto. A água é tão cristalina que vejo o fundo e os peixes por toda parte. Escolho um bom ponto, seguro a corda de capim presa à cesta e a mergulho. O cheiro de carne se espalha rápido e peixes num raio de 20 metros ficam agitados, nadando para a cesta e mergulhando para disputar as entranhas. Arranco a cesta da água. Além dos que escaparam, 4 peixes grandes ficam dentro, e os do córrego não fugiram. Estão em enxame embaixo, ainda brigando pelos restos. Parece alimentar carpas num parque, 2 crianças e a mulher adulta ficam pasmas. Ao colocar aquela coisa estranha na água e puxar, dá pra pegar essas criaturas sem pernas, mas eles ainda não entendem o porquê. Eu jogo os 4 peixes no chão, limpo com cuidado, corto um pedaço tipo sashimi e como cru, vendo eu devorar o peixe cru, entendem na hora que é comida. Eles me imitam, cortam um pedaço e colocam na boca. Os olhos da mulher brilham na hora. Ela entende que é nova comida. Ela tagarela, gesticulando para eu ensinar a pescar, mas eu não deixo. Mando ela e uma criança limpar os peixes, enquanto outra usa capim para enfiar os peixes limpos num pau e levar para a tribo.
Sigo pescando. Agora os peixes se aglomeram. Eu só me agacho na margem e tiro com a cesta. Cada tapa vem com bom volume. Nós 4 trabalhamos a tarde inteira e no fim pegamos mais de 200 peixes. O maior uns 4, 5 quilos, uns 10 pounds. 3 pessoas não dão conta de carregar tudo, então mandamos uma criança buscar reforço. Finalmente o grupo marcha puxando nosso saque de volta pra caverna numa procissão. As caçadas e reuniões já voltaram. Sem ferramentas decentes, os adultos só tinham conseguido pequenos animais, coelhos, galinhas do mato e tal. Então as crianças chegam uivando, orgulhosas, mostrando os peixes pros adultos. Eles estavam cabisbaixos pela morte do chefe, mas ao verem meu salão levantam o astral na hora. A tragédia do Tane é logo esquecida. Depois de separar a pesca do dia, a tribo toda se junta fora da caverna. No clareiro em frente à entrada empilharam muita lenha. O corpo do Tane está em cima. Um velho com 2 chifres de carneiro na cabeça acende a pira. As chamas devoram o corpo do chefe rapidamente. A luz do fogo dança nos rostos de todo mundo. As crianças sentem o cheiro da carne assando e engolem a saliva. Nenhuma tristeza nelas. Os adultos, agora com nova fonte de alimento, ficam calmos. Aproveito para observar. A tribo tem 52 membros, 8 homens adultos, 15 mulheres adultas e o resto são crianças de idades variadas. O velho que acendeu o fogo é o ancião da tribo. Por ser o mais velho, todo mundo o acha o mais sábio. Mas agora talvez tenha que aceitar o segundo lugar. Estou tirando o primeiro no coração do pessoal. Também há um homem com 6 dedos que prefere um tacape de madeira. Provavelmente por parentesco fechado, ele parece meio simples. Ao lado dele está um homem com colar de penas, esperto, que também usa tacape. Atrás do de penas está o pedra, com colar de osso, que usa pedras como arma. Mais afastado fica um jovem de 15 anos com uma só orelha e 4 cicatrizes na bochecha esquerda. A arma dele é uma lança feita de um osso de perna. Ao lado de Scar está Fang, de 17 anos. O pai dele foi chefe há 2 gerações. As armas de Fang são 2 presas de tigre e dente de sabre de quase um pé de comprimento. Depois tem o Ox, o mais alto da tribo, corpo de quem levanta pedra o dia todo. A arma dele é simples e brutal, só um osso de perna. Por fim vem o Flint, que anda com uma bengala. Agora ele segue o grupo dos coletores, cuidando do caminho e da vigília. Ama afiar ferramentas de pedra. Dizem que sonha em polir uma placa de pedra antes de morrer. No conjunto, entre os homens, Scar, Fang e Ox representam a força de combate da tribo. Depois de queimar o chefe, a escuridão cai. Liderados por Elderhorn, todos entram na caverna para repartir a comida. Como ninguém tinha comido peixe antes, hoje fazem uma exceção. Eu distribuo a comida. Pego um peixe pré-assado e mostro como comer e tirar os ossos. Todos me imitam comendo com gosto. Talvez por ser a primeira vez com a barriga cheia, vão ficando mais alegres enquanto comem. Até começam a dançar com o peixe na mão. Essa cena me dá de repente uma sensação de lar. Prometo em silêncio liderar a tribo para uma vida melhor. Depois que todo mundo termina, Elderhorn pega um pedaço queimado e desenha minha pescaria na parede da caverna. Enquanto isso, ensino as mulheres a tecer cestos. Acrescento 2 cordas de capim e transformo em mochilas. A partir de agora não vão mais carregar fruta em peles, e a coleta melhora muito. As mulheres adoram na hora, experimentam em revezamento, não querem largar. Finalmente combinam de buscar mais cipós amanhã para fazer as suas. Em agradecimento, escolhem 2 peles de cervo do grupo de coleta e me entregam nas mãos. A partir daí, sou a primeira criança da tribo a usar pele de animal, mas não sou mesquinho. Fico com uma pele e dou a outra às mães das crianças de 2 e 3 anos para fazer roupa. As crianças têm imunidade fraca, e numa sociedade primitiva sem remédio, um simples resfriado ou febre pode matar. Então essa pele de cervo vale uma vida. Acredito que se eu precisar, elas não vão me abandonar. Na manhã seguinte acordo cedo, faço uma série simples de exercícios de formação e fico com sede, mas ao olhar a bacia de pedra onde todo mundo bebe junto, não consigo beber nela. Está na hora de fazer recipientes para água. Logo, membros da tribo saem da caverna tagarelando, mas hoje não correm para caçar. O ancião reúne todos os homens na clareira à entrada. Parece que vão escolher um novo chefe. Entendo, só sendo chefe eu posso mandar em todo mundo. Então eu entro na seleção. O método é simples e brutal. 2 homens lutam sem armas, o mais forte vira chefe. Logo Scar e Ox saem vitoriosos. Vendo a briga, balanço a cabeça sem entender, não há técnica, só força bruta. Vem então o duelo entre Scar e Ox. Com quase 2 metros, Ox é uma torre de ferro. Scar fica sem saber como atacar, mas não recua. Grita e parte pra cima. Quando chega perto, as mãos gigantes de Ox agarram seus ombros. Antes que Scar reaja, Ox o arremessa metros adiante. Ele cai com um baque e não se levanta por um bom tempo. Ox bate no peito, empolgado. A tribo vibra, aprovando o novo chefe. Dou apenas alguns passos e vou até ele. Ainda resta eu. Ox me vê, um garoto ousando desafiá-lo, e bate no peito, rugindo. Eu não me afasto. Fico em posição de luta diante dele. Ox me olha de cima, eu mal lhe alcanço o peito e seus olhos transbordam confiança e desprezo. As crianças gritam por mim, uivando incentivo. Não hesito, corro em direção a Ox. Apoio o pé esquerdo na sua coxa semiflexionada e pulo. O joelho direito acerta com força a mandíbula de Ox. Antes que alguém reaja, ele tomba, rola no chão gemendo. Os membros da tribo ficam em choque imediato. Ox é o guerreiro mais forte. Mesmo perdendo, não devia cair com um só golpe. E pior, por mim, uma criança. O ancião repentinamente se anima. Um sentimento, sem base, mas poderoso, nasce nele. A tribo inteira pode ficar cada vez mais forte por causa deste menino antes mesmo de qualquer anúncio. Já me ergueram alto, me atiraram no ar celebrando o nascimento do novo chefe. Em apenas 2 dias trouxe milagres demais para a tribo. Esse resultado era o que todos queriam. Ox já se refez, mas claramente não está convencido. Entre os gritos surpresos, ele investe contra mim novamente. Vejo isso e já me atiro para baixo. Quando Ox chega, agarro 2 dedos dele e puxo com força. Então, com um passo lateral, eu contorno o Ox e bato forte atrás do joelho. Ele cai de cara no chão. Quanto mais ele se debate, mais dói. E em menos de 2 minutos, até um bruto como o Ox não tem saída. Implora por misericórdia, chorando e fungando.
Finalmente solto o grandalhão soluçando, sacudo a poeira das mãos e entro na caverna. A galera explode em barulho de novo, as crianças vibram. Pela primeira vez venceram um adulto, e as mulheres cochicham sobre onde viram cipós, já planejando que eu lhes ensine a trançar mochilas hoje à noite. O ancião Chifre olha pra caverna com um olhar complicado. Perdido em pensamentos, é quando eu surjo com um visual totalmente novo. Pele de cervo simples, cabelo preto amarrado com uma tira de pele de cobra. Pareço limpo, curto e capaz. Esse é meu novo estilo pensado nos mínimos detalhes. Dizem que esse visual vem de tempos antigos. Os primeiros agricultores amarravam o cabelo porque solto atrapalhava no trabalho do campo, virou símbolo importante da civilização agrícola. Sob os olhares admirados da tribo, eu entro na multidão e começo a distribuir as tarefas do dia. Primeiro, reorganizo a equipe de coleta. A tribo tem agora 15 mulheres adultas, 6 grávidas, restando 9 mais o Flint, totalizando 10, mas hoje só envio 8 para coletar. E agora que tem mochilas, não precisam mais do Flint como proteção. Cada mulher vai com um pau para se defender. As 6 grávidas ficam para cuidar da casa e dos meninos de 2 e 3 anos. As crianças maiores vão recolher capim. A mulher restante leva 2 garotos para pescar no riacho. Todo mundo tem trabalho, menos o Flint, que ainda não recebeu função. Ele parece abatido. Para um homem que jurou a vida toda ficar moendo pedra, planeja o polo a fazer cerâmica. Mas cerâmica não é simples, exige muita preparação. Então por hora dou outra tarefa. Os peixes de ontem ainda não secaram. Sem sal, vão estragar rápido nesse clima. Curar com fumaça preserva por anos. Então eu mostro o processo pro Flint e deixo por conta dele. Enquanto isso, encontro uma área plana em frente à caverna e começo a cavar um buraco para fazer um forno. O forno terá 3 níveis. A base é para retirar cinza e deixar o ar passar, o meio para enfiar lenha, e a parte de cima para colocar as peças de cerâmica. Depois de 3 ou 4 horas, o forno enfim tá pronto. Mas um forno úmido não serve. Então eu chamo os 2 garotos da pescaria de ontem, e peço que empilhem lenha em cada nível para queimar. Deve ficar pronto até a tarde. Depois de repartir as tarefas, vou eu mesmo ao riacho escolher o barro, arranho uma pedra lisa para usar de bancada, bato e sovo o barro e moldeio. Logo sai a primeira cântara pequena, estreita embaixo e larga em cima. Do mesmo jeito faço mais 3 e deixo todas secando ao lado da caverna. Depois vem várias panelas de cozimento com 2 alças, dúzias de tigelas de barro e alguns utensílios pequenos. Não precisam ser bonitos, só úteis. Ainda não sei quantos vão sobreviver à queima. Quando a tarde passa da metade, coloco as peças meia secas no forno. Os 2 meninos e o Flint ficam ali olhando, boquiabertos. O novo chefe fez tanta cerâmica num só dia que ninguém sabe se vai dar certo. Eu ignoro e me sento junto ao fogo, atirando muita lenha e fico ali até anoitecer. Os caçadores e as mulheres que foram colher voltam aos poucos, a colheita das mulheres vem farta, mochilas cheias de frutas silvestres e grandes feixes de cipós, claramente para fazer mais mochilas. A pesca dos homens também foi boa, 2 pássaros grandes tipo perus, alguns ovos e vários tatus. Somando os mais de 100 peixes de hoje, a colheita da tribo fica substancial. Toda a comida que precisamos hoje dá para estocar. Com as mulheres grávidas prestes a parir, vão ter bastante alimento. Quando as tigelas de barro começam a ficar brancas, eu paro de pôr lenha e deixo o fogo morrer e esfriar durante a noite. Amanhã de manhã abrimos o forno. Após um dia de trabalho, todo mundo está exausto, mas reunidos na fogueira, cada rosto traz um sorriso feliz. Acabou a fome. O melhor é que transformei aqueles 2 pássaros grandes em frango assado de barro. Nunca provaram algo tão gostoso, mas eu não tenho apetite. A comida tem só um tiquinho de sal grosso, quase não dá pra sentir. Sal tá valioso agora, dizem que veio trocado com outra tribo. Já começo a fazer contas na cabeça. Será que troco cerâmica por mais sal? Depois que todos comem, as mulheres voltam pra caverna pra continuar trançando cestas. Eles descobriram que mochilas realmente prestam. Hoje, mesmo com menos gente no grupo de coleta, trouxeram mais do que antes. Eu distribuo os couros dos animais. Agora várias crianças podem se enfiar nas cobertas juntas. Na manhã seguinte, corro checar o resultado da queima do forno de cerâmica. Flint aparece correndo com Elderhorn, tagarelando nervoso com o ancião. Eu mesmo estou um pilha de nervos. Meu plano de trocar por sal e meu sonho da sopa de carne dependem disso. Como quem vai abrir um ovo de ouro, tiro a tampa de terra do forno e espreito pra dentro. Todas as tigelas de barro saem de um vermelho terracota vivo, como se fossem esmaltadas, surpreendentemente lisas. Vendo aquilo, Flint agarra uma tigela e passa as mãos nela como criança. Ele sai tropeçando de volta pra caverna. Minutos depois, volta com uma tigela d'água, urrando de alegria, exibindo orgulhoso esse belo recipiente que segura água. Sorriu e continuo tirando as peças. 4 panelas de cozimento e 4 potezinhos de água saíram perfeitos. Superfícies lisas, sem uma rachadura. Das 8 colheres, só 2 sobreviveram. O resto derreteu e grudou. Das mais de 20 tigelas de barro, só 12 servem. Peça por peça de terracota sai do forno. A tribo fica em choque e empolgada ao mesmo tempo. Fang e Ox são os mais rápidos. Cada um pega um jarro e corre pro riacho. Logo voltam carregando 2 potes cheios. Mesmo empolgado, Elderhorn mantém a pose. Ele faz gestos e fala comigo. Quer saber como isso foi feito? Antes que eu responda, os 2 ajudantes de ontem já se intrometem, todo orgulho. Mas minha maior preocupação é se isso me permitirá trocar por sal. Pergunto isso ao Elderhorn. Ele me olha então como quem olha pra uma criança gastadora. Aponta pras peças, depois pros adultos e crianças da tribo, explicando na língua deles o quanto aquilo vale. Quando eu entendo, caio pra trás. Até uma tigela só vale quase a troca por um rapaz quase adulto ou por 2 meninas. Quanto mais os potes d'água e as panelas. Entre as tribos, recipientes que seguram água são raridade. Passar a vida inteira ralando pedra para fazer um prato é normal. Para conseguir mais vasilhas, algumas tribos trocam gente sem pensar 2 vezes. Eles acham que ter muita gente é inútil e só consome mais comida. Mas eu acredito que mais gente pode conseguir mais comida e aumentar a força de luta da tribo. Gente nova dá sangue novo. Pensando assim, eu já despacho uma missão de troca. Elderhorn e os 7 caçadores partem, levando um pote d'água, uma panela e 3 cumbucas de barro para trocar por gente por sal. Troque o pote d'água por 2 mulheres adultas. Troque a panela por 2 rapazes quase adultos. Troque as 3 cumbucas por preciosos cristais de sal das pedras da montanha. Se não tiver sal, troque as cumbucas por meninas. Dito isso, o grupo parte na hora.
Continuo distribuindo tarefas para os outros. A troca é com uma tribo a oeste. Por cima da serra e pelo vale eles chegam rápido. Essa tribo é um pouco maior que Riverstone, umas 80, 90 pessoas. As duas tribos já fizeram trocas antes. Ao ver o grupo de Elderhorn chegar com mercadoria, o chefe careca Baldcap saúda na porta. Depois de uma rápida conversa, Elderhorn puxa uma cumbuca do saco e entrega a ele. Troque isso por sal. Os olhos de Baldcap brilham. A cumbuca é lisa por dentro e por fora, muito mais leve que a bacia de pedra deles. Ele manda 2 homens buscar um saquinho de cristais brancos e entregar a Elderhorn. Mas Elderhorn olha o saquinho e balança a cabeça. Queremos mais. E desta vez também 2 mulheres adultas. Ele manda o boi tirar o pote d'água. Baldcap fica pasmo. Aquela bacia de pedra é enorme. Cabe tanta água. Mas logo hesita. Trocar 2 mulheres por essa bacia é um bom negócio. Só que é outono, tempo de coleta de comida. Uma pessoa a menos significa menos colheita. Mas no fim ele concorda, sorrindo. Uma pessoa a menos significa menos consumo, né? É um roubo essa troca. Logo chegam 2 mulheres magras. São irmãs adultas. A mais velha segura um garoto nu de 4 anos. O menino tem os olhos fechados, imóvel, claramente doente. Trocamos essas duas por sua grande bacia de pedra, o menino vai de brinde. Baldcap acena impaciente, apressando as mulheres. Elderhorn olha para as duas fracas e fica em silêncio. Ele manda o Pedra puxar a panela e as tigelas de barro que sobraram da mochila. Quer? Pode trocar, rapazes. O chefe calvo já pegou o pote grande. Vendo o menor, ele gosta, mas faz sinal com a mão. Não troca. Diante disso, Chifre Ancião só pode seguir minhas instruções matinais e demonstrar ali mesmo. Ele usa o pote de barro para cozinhar uma sopa de carne. Em pouco tempo, o cheiro rico de carne toma conta. Os outros da tribo começam a babar na hora. Carne assim se come mesmo. O chefe Baldcap agarra a tigela de barro das mãos do ancião. Está cheia de pedaços de carne cozida e caldo. Baldcap prova com medo e fica pasmo na hora. Meu Deus, que gostoso. A sopa salgada tem uma camada linda de óleo por cima e a carne macia e suculenta. Uma mordida e o corpo todo agradece. Só uns moleques, troca, tem que trocar. Agora Baldcap vira generoso de vez. Entrega as pessoas na boa e manda os ajudantes trazerem um saco grande de cristais de sal, enchendo a mochila do boi por completo. Vendo isso, Chifre Ancião sorri satisfeito. O grupo então parte de volta. Eles saíram com 7 pessoas. Com as 9 que ganharam, voltam com 16. Esse ganho vale mais que um dia inteiro de caça. O grupo apressa o passo e chega à tribo Pedra do Rio já anoitecendo. Mas quando esses recém-chegados alcançam a clareira na entrada da caverna, ficam todos boquiabertos. Na entrada da caverna estão 4 cântaros d'água, 4 panelas e uma pilha enorme de tigelas que o Pederneira fez hoje. Pederneira olha os jarros com um sorriso bobo. É o dia mais feliz da vida dele. Noutra parte da clareira, centenas de peixes grandes pendurados secando. As mulheres por perto sorriem felizes. É tudo carne. Agora também vão ter o que comer. Os adultos e crianças trocados ficam especialmente chocados. Um único vaso de pedra vale 2 pessoas. E essa tribo tem muitos. E aqueles peixes pendurados parecem todos comível. Vir pra essa tribo foi uma boa ideia. Chifre Ancião leva as pessoas pra me apresentar. 8 nus, mais uma criança pelada. Eu olho de lado enquanto passo por cada um. Só pele e osso, mercadoria de segunda, mas tanto faz. A tribo tem muita carne. No inverno, e todos vão acabar ficando grandes. Finalmente paro diante da mulher que segura o menino imóvel, o rosto todo vermelho. Toco na testa dele, está ardendo como brasa. Puxo a mulher pra dentro da caverna, arranjo um couro de animal pra embrulhar mãe e filho, e o sento perto da fogueira pra esquentar. Enquanto isso, eu ando de um lado pro outro, aflito, não tem remédio. Como baixar essa febre? De repente lembro, raspagem pode ajudar. Com isso, já começo os preparativos. Primeiro coloco uma panela de caldo claro de peixe no fogo. Aí vou atrás de um osso pra raspar. O bico do pássaro terrível tem meio metro. Quebrar um pedaço pequeno dá conta. A mulher, segurando o filho, não entende o que faço. Antes eu tinha tocado no bebê e ela ficou em dúvida. Acha que eu posso abandonar a criança. Pensando nisso, as lágrimas começam a escorrer. Vou até ela com um fragmento do bico e digo, me dá o menino, eu posso ajudar. Ela não entende as palavras, mas percebe que eu sou mais gentil que o chefe anterior. Trêmula, ela entrega a criança. Uso o pedaço de osso para fazer riscos vermelhos pelo corpo do menino. O bebê acorda com careta de dor e solta queixinhos. Em pouco tempo devolvo a criança, todo cheio de marcas vermelhas, pra mãe. Depois, tiro uma concha do caldo de peixe e dou na boca do menino, alimentando com colher. O menino devia estar morto de fome há dias. Mal prova e engole tudo. Eu respiro aliviado. Se ele comeu, há esperança. Se suar a febre logo, essa vidazinha pode se salvar. A mulher finalmente relaxa. Não entende o que eu fiz, mas vê que não era pra machucar o filho. Com o alívio, o estômago dela, vazio há 2 dias, começa a roncar. Ela olha pro caldo de peixe e engole em seco. Rapidamente enche uma tigela com um bom pedaço de peixe e lhe entrego. Aí pego o menino dos braços dela, embrulho bem no couro e o seguro. Agora minha cabeça fervilha. Uma febre simples pode matar. A fome foi resolvida por enquanto, mas e as roupas? Para juntar muitos couros preciso caçar animais grandes. E as armas que temos não dão conta. Nas próximas caçadas eu preciso ir junto para arrumar material e fazer armas melhores. Pelo menos vou precisar armar umas armadilhas. Eu juro em silêncio. Antes do inverno chegar, todo mundo vai ter roupa. Depois que todos comem, o menininho acorda ensopado de suor. Eu o devolvo à mulher. Prendo o cabelo dele num coque e lhe dou um nome. Bruto. A mulher fica radiante. O novo chefe da tribo não só salvou o filho, como ainda lhe fez o mesmo penteado de todo mundo. Isso quer dizer que eu os aceitei. Feito isso, começo a confeccionar meu próprio equipamento. Escolho um galho bem reto e faço a ponta da lança com o osso da perna do Terror Beak.
Nasce uma lança de osso primitiva. Em seguida, quebro pedaços do bico do Terror Beak e os trituro até virar uma faca curta. Entrego o resto dos materiais ao Flint para ele fabricar sua arma. Por enquanto, só temos esses 2 itens. Vou ter que fazer todo o resto eu mesmo. Na manhã seguinte, cedo, quando a tribo acorda, eu distribuo novas tarefas. Flint segue fazendo cerâmica. Primeiro temos de garantir que todo mundo tenha uma tigela. As mulheres adultas se dividem em 2 grupos. Um para colher frutas silvestres e outro para pescar. E as crianças ficam para ajudar. Eu comando a caça pessoalmente. O grupo fica cheio com os caçadores, mais meus 2 seguidores de sempre, Chilique e Pulo. E os irmãos recém-entrados, Junco e Ribeiro, 11 no total. Caminhamos para a mata ao raiar do sol, e assim que entramos, o grupo se espalha. Cada adulto caça por conta própria. Eu levo meus 4 jovens seguidores, que carregam mochilas e um feixe de corda de capim para me ajudar. A maioria das árvores aqui dá nozes, todas com mais de 30 metros. Olhando os troncos, com mais de 1 metro de diâmetro, não tenho como derrubá-las. No chão tá cheio de nozes. Ao longe vejo grandes pássaros catando comida no solo, mas por esse caminho só observo. Não caço nenhum animal. Um bom caçador primeiro entende o território. Logo encontro pegadas de javali selvagem. Pelo rastro bagunçado dá pra ver que é um grupo, mas a profundidade das marcas me assusta de verdade. O peso deve ser de uns quilos pra lá de 1000. Avanço com cuidado naquela direção e ao subir a crista meus olhos brilham. No vale à frente corre um riacho cintilante. A oeste crescem juncos enormes. Mais de uma dúzia de javalis trovão bebem água. Claramente uma família inteira. O macho líder pesa uns 700 quilos. Atrás dele vão 3 porcas e mais de uma dezena de filhotes do tamanho de porcos domésticos. Entrar de frente seria suicídio. Preciso armar armadilhas. Volto furtivamente, grudado no chão, e retorno à mata. Meus jovens seguidores estão apavorados. Nunca viram uma caça desse tamanho. Não conto com eles. Começo a armar tudo sozinho. Com corda de capim sobre as trilhas, faço vários laços em 6, prendendo a outra ponta em árvores grandes. Quando um casco pisa, o laço fecha sozinho. Quanto mais se debate, mais aperta. Para a segurança, mando os meninos subirem nas árvores. Agora só falta fazer a manada voltar. Contorno silenciosamente para o outro lado do riacho. Me cubro de lama, seguro 2 galhos e de repente, salto dos arbustos gritando alto. A manada nunca viu nada parecido. Eles disparam direto para a mata. Eu corro atrás gritando enquanto corro. Logo uivos de agonia ecoam adiante. Ao chegar às armadilhas, vejo um macho e uma porca adulta no chão. A corda de capim vai aguentar pouco mais. Aproximo-me com minha lança de osso. No momento certo, finco-a com força na boca aberta. A ponta perfura até a nuca. O sangue jorra como se a coisa tivesse explodido. Em instantes, a besta de 700 quilos finalmente cai, o corpo ainda convulsionando às vezes. Respiro aliviado de verdade. Mas logo surge um problema. Como 5 crianças vão arrastar esse javali gigante? Olhando para a porca que luta ali perto, meus olhos se iluminam. Primeiro amarro a porca numa árvore com corda de capim e fecho o focinho para evitar mordidas. Depois amarro 2 cordas nas 2 patas dianteiras da porca. Por fim, amarro a corda do macho ao corpo dela. Com tudo pronto, eu puxo pelo focinho da porca e abro o caminho. Chip e Skip seguram uma das patas dianteiras, andando cada um de um lado. Reed e Brooke ficam na retaguarda para garantir segurança. Seguimos pela mata fechada até, ao longe, avistar a caverna da tribo. Um jovem varrendo a entrada nos vê primeiro e dá um uivo, alertando todo mundo. Logo a tribo inteira sai para nos receber. Mas ninguém ousa chegar perto, nunca viram presa tão grande. Chamo o Flint e peço que traga um pote d'água e sal. Quando ele traz, eu cavo um buraco e ponho o pote dentro, só com a borda quase no nível do chão. Aí todo mundo enfileira as pomadas ao lado do pote. Cravo minha faca no pescoço dele. O sangue jorra sem desperdiçar gota, todo correndo pro pote. Em pouco tempo enche até a boca, jogo uma tigela de água salgada e mexo bem. Logo será um delicioso morcilho pra sopa da noite. A pele do javaporco vira botas ou bolsas depois. Esses 2 javalis devem render bastante. Por baixo da pele tem uma camada branca de banha, grossa que dá 4 dedos. Vou derreter isso no fogo logo. O resto, menos os pulmões, que viram isca, é comida. Até os ossos maiores são aproveitados. Moídos viram ferramentas. A tarde inteira passa. Todo meu esforço se concentra em processar esses 2.000 quilos de javali. É trabalho pesado, mas compensador. As varas de defumação ficam cheias de pedaços de carne de todo tamanho, um pote com morcilho cozido e 3 potes transbordando de banha branca. As crianças dão risada enquanto pegam um torresmo crocante e até a pequena Broto se esbalda. Ao entardecer, Flint abre o forno para tirar as cerâmicas e os grupos voltam do trabalho. A equipe de pesca traz umas 100 peixes. A caça também foi boa. 3 fazões, 2 cobras grandes, mais de uma dúzia de ovos de ave, uma dúzia de esquilos e uma cesta cheia. E mais surpreendente, hoje a Maple liderou o grupo de coleta e achou uma nova fonte de alimento, uma raiz de árvore incrivelmente doce. Ao cortar, a casca revela um açúcar cor âmbar dentro. Colher mais disso pode nos permitir refinar açúcar branco. Elogio a jovem por essa descoberta, e o jantar vira festa. Mas o ancião chifre fica com a cara fechada, segurando uma trepadeira espinhosa de espinhos vermelhos, perseguindo a Maple e dando chicotadas nela. Pelos recuerdos do dono original, sei que essa treta é o instrumento disciplinar da tribo, usado só pra quem comete falta grave. Vendo isso, intervenho rápido, seguro o ancião furioso e pergunto por que está punindo ela. Ele diz que essas raízes são isca da árvore espinhosa, e quem come vira devorado por ela. Ao ouvir isso, eu imediatamente mando todo mundo parar de comer as raízes. Não porque acredite totalmente no que os anciãos dizem, mas porque temo que as raízes sejam venenosas ou viciantes. Então passo a noite em alerta, observando meu corpo por qualquer sinal estranho. Felizmente nada acontece. Quando a luz do dia chega e a tribo sai das cabanas, eu começo a organizar o trabalho do dia. Tudo segue como sempre, com uma exceção. Broto e a mãe dele vão pescar enquanto levo 4 meninos mais novos para o grupo de coleta. Quero investigar essa tal árvore com espinhos que o ancião chifre mencionou. A árvore fica lá no fundo da montanha, atrás da caverna. Poucas árvores altas, muitos arbustos cerrados e várias árvores
frutíferas. No caminho, faço uma descoberta deliciosa: as pimentas que eu estava desejando. Um pontinho vermelho brilhante se esconde entre os arbustos. A tribo evita comer essas pimentas porque o ardor intenso os faz achar que são intragáveis. Imediatamente digo aos 4 que hoje só colham pimenta. Depois sigo com o grupo de coleta. Ao atravessar uma crista, vejo uma bacia lá embaixo. Ossos de animais com tom esverdeado espalhados por toda parte, parecendo um cemitério em massa. No centro ergue-se uma árvore bizarra, uns 60 metros de altura, com raízes que se estendem por um raio de 500 metros. Quanto mais próximo do centro, mais tubérculos de raiz aparecem. O padrão parece feito para atrair animais até o tronco. Meu instinto diz que se aproximar do tronco é se colocar em maior perigo, mas ainda assim eu decido avançar, confiante que consigo escapar se precisar. A cada passo eu desço o solo à frente com minha lança de osso, avançando devagar rumo ao centro. Quando a lança toca a teária sob a copa, meu treinamento especial dispara um alerta interno: perigo iminente. Rapidamente retiro a lança e recuo pelo mesmo caminho. Nesse momento, um assobio corta o ar. Mais de uma dezena de espinhos, cada um quase 1 metro, disparam direto para o chão, mirando exatamente onde minha lança havia tocado. Cada espinho tem quase 1 centímetro de diâmetro e uma flor branca em forma de taça na ponta. São flechas naturais. Empolgo-me. Lembro da história de pegar flechas com canoas de palha e uso minha cesta de palha como alvo. Amarro uma corda longa nela e a lanço sob a copa. Rush, rush. Instantes depois, mais de uma dúzia de espinhos se cravam na cesta. Repetindo o processo, logo reúno 2 grandes feixes de espinhos do diabo. Antes de partir, explico às mulheres que as raízes são comestíveis, mas só devem colher nas bordas. No caminho de volta à tribo, pego 100 mudas da árvore espinhosa na mata. Essas mudas cresceram até uns 3 centímetros de diâmetro, retinhas como flechas. São material ideal para lanças. Chamo meus 4 companheiros que estavam colhendo pimenta e juntos nós 5 carregamos as mudas para a aldeia. As crianças logo se amontoam para ver o que trouxe. Porém, pros olhos das grávidas, aquilo tudo parece inútil. A pimenta não é comestível e os bastões não têm calibre para matar uma caça. Mesmo assim, isso não diminui meu ânimo nem um pouco. Pelo tempo que resta, me concentro em melhorar meu equipamento. Os espinhos descascados têm textura dura e fina, com diâmetro parecido com o de um cigarro. Se virassem flechas, seriam flechas pesadas. Isso reduz o alcance, mas o poder de penetração seria brutal. As mudas de 3 centímetros, por serem de madeira dura, precisam da superfície carbonizada e das pontas afiadas. Funcionariam muito bem na caça. Naturalmente, afiar as pontas das lanças fica por conta dos 4 meninos mais jovens. Aos poucos, todo mundo da tribo estará armado com essas novas lanças de palha branca. Agora só falta um arco. Nas condições atuais, só um arco longo é viável. Embora grande e pesado, sua potência é formidável. Fazer arcos longos exige madeira. A mata onde pegamos o javali ontem tem o suficiente. Só preciso achar pedaços do tamanho certo. Na verdade, o que mais valorizo é a babosa que descobri caçando o javali. As fibras e as folhas são ótimas para fazer cordas, e podem até ser trançada para virar tecido de roupa. Não é tão boa quanto o linho, mas é muito superior a peles de animal e bem durável. O mais importante é que o gel das folhas trata feridas, desinflama, desintoxica e ajuda a baixar febre e a limpar o calor do corpo. Com isso em mente, pretendo começar um cultivo em grande escala de babosa no ano que vem. Até lá, a tribo terá roupas, e isso vai reduzir bastante as mortes por ferimentos infectados na caça. No dia seguinte, chego na floresta onde pegamos o javali selvagem e tenho sorte. Encontro 2 árvores de pinho derrubadas por algum bicho e já secas ao ar livre. Elas são perfeitas para fazer arcos. Passo o dia inteiro preparando machados e facas de pedra. Após um dia inteiro de cortar e entalhar, um arco de 1,5 metro finalmente toma forma. No dia seguinte, ajusto e polimento com cuidado e está pronto. A corda vem de fibras de sisal torcidas. Todas as flechas são feitas com os espinhos prontos do diabo e as penas azul esverdeadas do bico terror para as novas empenas. Faço mais de 200 flechas de uma vez. 2 dias depois, reúno toda a tribo na clareira. A 30 metros está um alvo de capim com vários esquilos assados que pegamos hoje pendurados. Primeiro demonstro o dardo arremessado, atravessando o alvo a 30 metros. Depois mostra o combate de lança de curta distância. Os membros da tribo observam empolgadíssimos e só então percebem que eu andei fabricando armas esses dias. Exceto pelas crianças bem pequenas, e dou uma lança para cada adulto. Cada caçador recebe 3 lanças, 2 para arremesso e uma para luta corpo a corpo. Os adolescentes têm de praticar arremesso todo dia, além de ajudar a limpar o capim e brincar. As lanças de cabo branco ficam imponentes. A tribo estima muito essas novas armas. Além de arremessar pedras, essa é a única opção de ataque à distância que eles têm. Em seguida, demonstro arco e flecha. A uns 100 passos eu solto 5 flechas seguidas, todas acertando os esquilos. Todos ficam boquiabertos e avançam, querendo tocar a arma. Mas só faço a demonstração, não pretendo divulgar ainda, porque fazer arcos é trabalhoso demais. Depois que consolido as lanças, começo a fabricar botas. 2 peles de javali negro, após várias curtidas, viram um material extremamente resistente e flexível. Para garantir que todo mundo tenha um par, só as minhas botas são totalmente de boride. As dos outros têm sola de boride e parte de cima costurada com peles de animais menores. Eu mesmo faço as botas do Sprouts. O cano chega ao joelho e é forrado por dentro com pelo macio, ficando quentíssimo. O pequeno fica desfilando com elas todo dia depois de calçar. Depois de tanto trabalho meu, o estoque limitado de peles miúdas da tribo acabou. O frio aumenta e a necessidade de couros vira urgência. Agora que temos cerâmica suficiente, passo ao Flint uma nova missão: fazer tijolos. Com tijolos suficientes, a gente pode construir um forno maior, ou até paredes e casas. A tarefa de limpar a grama que dei aos jovens está quase pronta. Toda a tiária fora da caverna, por dezenas de hectares, foi limpa. Seja para construir moradia ou plantar, a terra está pronta. Só falta semente adequada por enquanto. Só podemos plantar uns pimentões agora. O sisal é planta perene. Vou plantar lá no Monte dos Fundos e colher uma vez por ano. Com essas tarefas de longo prazo organizadas, me preparo para ir mais longe de caçar herbívoros grandes. Já arrumei todo o equipamento necessário: armas, comida e suprimentos.
Depois de explicar ao pessoal da tribo, bato meu cesto de palha às costas e parto. O rosto do velhorno mostra preocupação profunda com minha ida. Ele nunca viu ninguém sobreviver a uma noite fora da caverna. Herbívoros costumam morar em campos. Primeiro preciso sair dessa floresta sem fim. Depois de caminhar a manhã inteira, as árvores ficam mais baixas. Fico feliz. É sinal de que vou sair da mata. A jornada matinal me deixa com a garganta seca. Chego a um rio querendo beber. Quando me ajoelho e tiro minha tigela de barro para buscar água, a superfície calma de repente explode. Uma criatura enorme emerge. Uma boca escancarada, cheia de dentes serrilhados, arremete contra mim. Viro as costas rápido. A fera aquática abocanha meu cesto de palha. A boca fica presa no cesto. Não consegue cuspir nem morder até quebrar. Só sacode a cabeça com violência pra lá e pra cá. Sou arrastado pra água, balançando pra esquerda e pra direita. No momento crítico, luto pra tirar o punhal bico de pássaro da bota e corto uma das alças do cesto. Consegui me virar com enorme esforço. Com uma mão seguro a alça que resta, com a outra empunho o punhal e finco repetidas vezes na cabeça da fera. A fera se debate ainda mais violentamente, me levantando pra fora d'água e me arremessando com força, me arrastando numa fúria desenfreada. Eu me viro por cima da cabeça dela e cravo a lâmina com raiva nos 2 olhos. Sangue e massa encefálica jorram das órbitas, turvando um bom pedaço d'água. Aos poucos os ataques da fera perdem força, virando só espasmos. Eu nado exausto até a margem oposta e depois de um breve descanso, o monstro aquático finalmente morre, boiando de barriga pra cima com minha cesta ainda cravada na boca. Acho uma videira resistente, passo-a pelas cavidades oculares da besta, e com um esforço danado, arrasto-a até a margem. Só então posso examinar melhor. É só um peixe enorme, de uns 5 metros. Recupero meu machado de pedra e começo a quebrar as placas como se fossem dentes. Os dentes triangulares, do tamanho da palma de uma criança, são mais de 50. Depois de arrancar todos, pego minha cesta e ao verificar o que tem dentro, felizmente o guardião. Não me molhei. Outras coisas sofreram danos leves, mas ainda dão pra usar. Quando eu já pensava em acender fogo pra secar a roupa, ouvi passos na mata. Viro a cabeça e vejo uma mulher de pele esbranquiçada com uma menina. As duas me olham apavoradas. Elas gritaram e saíram correndo na hora, deixando algo redondo no chão. Vou até lá checar. É um balde de madeira, feito cavando um tronco. Pelo jeito, as duas vinham buscar água, mas largaram o balde e fugiram. Devem voltar logo com mais gente, e não deu outra. Pouco depois, a mulher reaparece com vários do seu bando. Eles usam peles brancas de animais, a pele parece até empalhada, o grupo fica boquiaberto vendo o peixe gigante atrás de mim. Um homem que parece ser o chefe olha direto pra mim e aponta pro balde. Entendi na hora. Ele queria aquilo. Levanto o balde com a lança e entrego ao chefe. Ele pega, fala algo que não entendo e aponta pro peixe gigante. Não precisei de tradução. Apontar pro peixe deixou tudo claro. Me afasto pra mostrar o animal. O grupo parte em cima dele, batendo com força. Várias mulheres desabam em pranto. O homem líder sorri, bate no peito e estende o punho na minha direção. Fico meio perdido, mas vendo o sorriso amigável não parecia provocação. Toco o punho dele com o meu, meio em dúvida. O homem solta uma risada boa e me abraça calorosamente, começando a tagarelar e gesticular animado. Ainda que sem uma língua comum, dá pra entender pelas expressões. Digo que vim do outro lado do rio, procurando animais com chifres na cabeça. Ele assente, entende e conta que muitos do povo dele já foram devorados por esse peixe. Para agradecer por eu ter matado, quer que eu vá à aldeia deles como convidado. O dia vai caindo, as duas tribos ficam bem próximas. Podemos até trocar mercadorias no futuro, sugiro, e aceito o convite. Indico que fiquem com o peixe, é comestível. O homem fica surpreso. Para eles, peixe come gente, não o contrário. Mesmo assim concorda. Como o bicho é gigante, precisam cortá-lo antes de carregar em pedaços. Continuo trabalhando. A pele do peixe prateado mede 4 metros de comprimento por 3,5 de largura. É lisa, elástica e, o mais importante, impermeável. Decido ficar com ela. O resto da carne, depois de limpa, é cortado em vários pedaços grandes para carregar. A tribo fica na mata. Depois de apenas 10 minutos de caminhada, chegamos a um grande ninho na árvore. O espaço interno tem uns 100 metros quadrados. Pequeno, mas suficiente, porque a população é minúscula. Só 14 adultos, e contando as crianças, 32 pessoas no total. Chama essa turma que vive no buraco da árvore de tribo do ninho. A pele pálida vem de passar a vida inteira naquela escuridão. O ancião aponta para leste e diz que além da floresta sombria, naquela direção, há uma montanha que parece flutuar entre as nuvens. Nessa montanha vivem umas criaturas com 2 chifres afiados na cabeça. Correm como o vento, ninguém pega. Pela descrição, devem ser antílopes grandes ou algo parecido. Correr atrás seria em vão, mas eu poderia armar armadilhas antecipadas. No momento me sinto confiante, mas peles de madeira e casca de ancião não vão me ajudar muito. Vendo o ancião terminar, Timber me oferece sua roupa, feita do couro de hares gigantes, bichos de mais de meio metro que se alimentam de musgo e cogumelos da floresta. Essa floresta sombria tem muitos deles. Meus olhos brilham na hora. Hares são ótimos. Como ratos, se reproduzem rápido. Geralmente 5 ou mais filhotes por ninhada. Jovens atingem maturidade em 4 meses e podem parir de novo, em média a cada 2 meses. Se eu trouxesse 2 pares de adultos e os domesticasse, num ano eles se multiplicariam a centenas. Aí a tribo não precisaria mais de roupas, e a carne de hares seria fonte importante de alimento. Depois do jantar, Timber diz que vai caçar com o pessoal e pergunta se eu quero ir. Fico surpreso por um instante, mas hares são animais noturnos. Então caçar à noite faz sentido e eu aceito. Chegando lá, não participo ativamente. Me escondo de lado, observando como pegam os ares. Timber lidera o povo na coleta de cogumelos, colocando-os debaixo de um carvalho de ferro. O grupo então se esconde por perto. Logo uma lebre rechonchuda salta, farejando o ambiente com cuidado. Vendo nada de errado, ela se aproxima devagar dos cogumelos. E é aí que Timber e a turma atacam. Usando galhos com muitos ramos, imobilizam a lebre e a finalizam com uma estaca de madeira.
Isso é caça em cerco, e eles a pegam viva. Quase imploro pra trocar com eles. Como seria ótimo se me ajudassem a caçar lebres. Mudamos de ponto e armamos os cogumelos de novo. Desta vez decido mostrar serviço. Tiro o arco longo e repouso uma flecha. Timber fica boquiaberto, sem entender o que é aquilo. Nesse instante outra lebre aparece, cautelosa. A mais de 10 metros dos cogumelos, Timber puxa minha manga sinalizando pra avançarmos juntos. Ignoro-o. Em vez disso, puxo o arco, encaixo a flecha e... Chemosh. Disparo. Com um tiro, a flecha atravessa o pescoço da lebre. Timber encara meu arco, totalmente perplexo. Sorrio. Entrego o arco longo a ele, dou-lhe uma flecha e ensino passo a passo como armar o arco. Ele tenta e dispara outra flecha na lebre caída. Chemosh. A flecha crava-se pela metade no chão. Os membros da tribo da Árvore Oca soltam um uau coletivo, fascinados por essa arma milagrosa. Vejo Timber segurando o arco com carinho, sem querer largar, então dou-lhe uma flecha emplumada como símbolo de amizade. O resto da caçada vira meu show solo. Em meia-noite atiro mais de uma dúzia de lebres. Esse número supera o que eles imaginavam. Pegar 3 ou 4 num dia já é ótimo por aqui. Isso faz a tribo da Árvore Oca se perguntar, às escondidas, qual a força do meu povo. Ao voltar pelo acordo, as lebres vivas daquela caçada ficam comigo, enquanto a carne vai para a tribo da Árvore Oca. Claro que eles não reclamam. Se eu ficar mais um tempo aqui, consigo peles suficientes para a minha tribo. Objetivo dessa expedição alcançado, mas quero ir mais longe e explorar melhor este mundo. Além disso, fiquei muito interessado nos animais que o ancião Casca mencionou. Talvez capturar alguns vivos para puxar carroças seja boa ideia. Ao amanhecer seguinte, reabasteço comida e lenha, me despeço de Timber e peço que me ajude a capturar lebres vivas, alimentando-as todos os dias com capim e cogumelos. Quando eu voltar, trocarei outros animais por eles. O Timber não quer que eu vá. Com minha ajuda, eles passam muito melhor o inverno, mas ele sabe que tenho assuntos mais importantes. Me despeço da tribo da casca da árvore e sigo, cortando galhos e fincando-os no chão como marcadores. Após 2 dias inteiros de viagem, finalmente saio da floresta sombria. A paisagem se abre de repente, um vasto campo de pasto à frente, só com árvores dispersas. Marcas de herbívoros no chão. Pego meu arco e flechas e vou farejando com cuidado. Logo, a cena me faz rir de contente. Um rebanho de antílopes azuis, do tamanho de burros domésticos, pasta de cabeça baixa, tranquilo. Podiam servir feito como animais de tração. Decido na hora capturá-los vivos, embora esses antílopes azuis não sejam brincadeira. Só de ver os chifres afiados dá pra perceber. Se eu chegar apressado e tudo não atacar junto, o rebanho inteiro seria dizimado. Observando melhor, noto que é época de acasalamento. Nesse grupo só há um macho adulto. Os outros são 8 fêmeas e 8 jovens. Ao perceber isso, já faço um plano. Vou usar o mesmo método que usei com o Bicutaro. Primeiro controlar o macho e os demais vão seguir. Recuo com cuidado até uma distância segura e começo a preparar uma boleadeira. Volto logo com a boleadeira. Me escondo atrás de um arbusto e espero o momento certo. A chance aparece rápido. O macho sobe em uma fêmea cantando feliz. Arremesso a boleadeira num giro, como hélice, que vai direto ao par e enrosca as patas traseiras dos dois. Os dois tremem forte e caem no chão com um baque, gritando sem parar. Em seguida, laço com uma corda, no estilo cowboy, e jogo com rapidez, prendendo perfeitamente os cascos de 2 fêmeas próximas. O rebanho vira um pandemônio e se espalha para todos os lados. Em pouco tempo, vários antílopes azuis ficam embaraçados entre si, gritando e se debatendo. As 2 fêmeas restantes, vendo aquilo, fogem com os 8 filhotes. Vejo, impotente, 10 antílopes escaparem. Não há o que fazer. Só consigo amarrar as patas dos antílopes que sobraram com corda. Domar animais selvagens por completo é muito difícil. Com espécies agressivas como as antílopes azuis, primeiro tem que quebrar o orgulho delas. Eu uso meu machado de pedra para arrancar seus chifres valiosos, e depois queimo as carcaças com carvão quente para cauterizar e evitar que cresça de novo. Um antílope que estava se debatendo vira manso como uma codorna. No fim, encontro cordas, amarro o macho na frente como líder e prendo os outros em corrente. Quando termino, o céu já quase escureceu. Levo eles a um riacho e seco carne de pelo para o jantar. A nordeste do riacho ergue-se uma montanha de pedra colorida. Ao pôr do sol, ela reflete luzes multicoloridas impressionantes. Só pelas cores já saquei que é uma veia mineral bandeada, com vários minerais convivendo. Essa descoberta me deixa em êxtase. Quero investigar, mas a noite já caiu de vez. Só consigo segurar a vontade por hora. No dia seguinte, ao amanhecer, um rebuliço me acorda. A cena à minha frente quase me faz pular de alegria. No bosque onde amarrei as antílopes azuis, as 2 fêmeas que fugiram ontem voltaram. E vieram com 8 jovens. De alguma forma ainda trouxeram outro macho adulto. Eu me escondo no mato e repito minha tática silenciosa. Depois de mais algumas manobras, minha equipe cresce de 7 para 18. Já é dia firme. Animado, monto no macho e sigo rumo à crista arco-íris. Esse lugar é realmente um tesouro. Observando bem, descubro que é na verdade uma mina rica em cobre. As outras cores são minerais associados ao minério de cobre. Com esses minérios, fazer ferramentas de bronze fica bem mais próximo. Os minerais associados também têm utilidade. O mineral alaranjado é rielgar, que serve de remédio. Usado externamente, trata picadas de cobra e inseto. Tomado, elimina parasitas. A substância branca é caolin, boa para fabricar cadinhos de fundição de ferro. As grandes colinas vermelhas são ninhos de cupins, e o solo intemperizado dentro é ótimo para cerâmica. Convenientemente, a crista arco-íris fica a apenas 3 dias de caminhada da minha tribo. Usar antílopes azuis para puxar carroças pode acelerar a viagem. Só preciso construir uma ponte antes de voltar. Com o futuro planejado, tiro um tempo para apreciar a paisagem ao redor. A leste do cume do arco-íris, o sistema hídrico próspera formando pântanos sem fim. Aos pés da montanha, plantas aquáticas viçosas viram paraíso para fauna e flora. Capim de joelho, capim na cintura e capim de elefante que cresce como árvore. Tudo o prato favorito dos herbívoros. A clareira em frente à caverna da tribo seria perfeita para plantar esses capins. Meu negócio de criação de coelhos e esses antílopes azuis, que logo virarão força de trabalho, dependem dessa comida. Tem também vazamentos d'água e aipo d'água. Levar um pouco ajuda nas vitaminas. Em meia tarde eu encho um saco de sementes de capim, amarro nas costas de uma fêmea de antílope e vou atrás do jantar. Logo uma gansa trovão
trovão de 5 metros cai do céu, atravessada por 2 minhas flechas. Arranco todas as penas boas para empenação. Penso assar o bicho todo para repor a carne dessecada quase no fim na minha cesta. Mas agachado à beira d'água e abrindo a gança, uma descoberta inesperada quase me faz chorar. No estômago, grãos de arroz não digeridos. E mais, esse arroz é totalmente estranho, cada grão maior que feijão mungo. É a primeira cultura de grãos que encontro neste mundo. Penso na hora, preciso achar isso. Não prestei atenção no sono aquela noite. Juntei galhos e comecei a montar às pressas equipamento para entrar no pântano. Tenho que colher esse arroz antes dos animais. Cedo na manhã seguinte, carrego meu simples canoa escavada, acho um ponto com água mais funda e remo rumo ao coração dos brejos. Enquanto isso, na floresta sombria, Timber lidera sua tribo na captura de lebres gigantes. Para suprir minhas necessidades e as deles, a tribo toda trabalha dia e noite, deixando só o ancião e as crianças menores de 6 para cuidar do acampamento. Para aumentar a caça, ele até usa métodos agressivos. Ao achar um abrigo de cangalha, abre direto o buraco. Se as lebres não saem, queimam e sufocam com fumaça. Método que dá certo, pegam várias, inclusive crias recém-nascidas. Mas essa técnica traz desastre à tribo. Nesta estação, todo grupo precisa estocar comida. A tribo canibal não foge à regra. A comida deles é gente. Quem cai nas mãos deles tem 2 destinos. Os homens viram refeição e as mulheres são mantidas para procriar ou trabalhar. No dia em que eu me aventuro fundo nos brejos, um bando de caça dessa tribo é atraído pelo fogo da operação de queima do cabelo do Timber. Esse pelotão é só de homens adultos, 40 no total. As armas são machados de pedra e lanças de madeira, guerreiros de respeito, especialmente os 2 chefes, que até montam 2 bezerros de mamute. Diante deles, a tribo da árvore oca está em desvantagem, mesmo somando homens, mulheres e crianças. Contra um inimigo tão poderoso, Timber manda todo mundo recuar na hora. Os canibais perseguem sem dar trégua. Por sorte, Timber conhece bem o terreno e escolhe trilhas difíceis de propósito para escapar. Os inimigos não alcançam logo, mas alguns ficam para trás. Uma menina que colhia cogumelos tropeça numa raiz. Entra em pânico, e ao se levantar, uma machadada voadora acerta suas costas. Logo em seguida, a perseguem e a matam com lanças. Um bando de canibais selvagens ri enquanto a cerca e começa a beber seu sangue. Os dentes do Timber rangem alto, mas ele não para. Sabe que, mesmo lutando todos juntos, seriam massacrados. A morte da menina finalmente desacelera a perseguição. Timber corre de volta à tribo e conta pro ancião Casca. O inimigo é forte demais para vencer. A migração vira a única saída. Ancião Casca toma a decisão final. Timber vai guiar o povo para leste por entre a Floresta das Sombras, para me procurar. Afinal, pelas minhas armas, minha tribo deve ser poderosa. O próprio Casca fica para trás para atrasar o inimigo, até porque não aguenta caminhar muito. Timber reprime o luto, concorda com firmeza e apressa todo mundo a juntar os poucos pertences antes de seguir para o leste. Na verdade, ele está inseguro. Eu parti dias atrás e não há como saber onde estou ou se ainda vivo. Mas se não saírem agora, só lhes resta esperar a morte. Ele não tem opção. Não demora e os perseguidores encontram a tribo. A árvore oca onde viveram gerações virou mar de chamas. O ancião rosna pro fogo, tentando queimar alguns invasores e ganhar tempo. Depois desse desastre, a tribo, que tinha 32 pessoas, fica com apenas 30 sobreviventes. O grupo segue abatido, correndo rumo à borda leste da Floresta das Sombras sem descansar. Timber mal acreditava que me acharia, mas ao ver galhos frescos cravados no solo, a esperança volta. E em dia e meio chegam à beirada da mata. Quando saem, já é noite chegando. Sob o poente, o céu fica carmesim e a tribo da enrolta fica hipnotizada com a cena. É a primeira vez que veem o mundo lá fora, mas Timber continua com a testa franzida. Meus sinais terminam aqui. Ele não sabe onde procurar, quando já se sente perdido, nota fumaça e vestígios de fogo perto do riacho. Ao se aproximar, vê muitas pegadas no lamaçal, e entre elas, as botas estranhas dos meus calçados. Timber suspira aliviado. Ele tem certeza de que estou por perto e manda acampar todo mundo ali naquela noite. Enquanto Timber lidera o êxodo desesperado da tribo, eu exploro com cuidado as profundezas do pântano. Achar arroz entre os juncos é difícil, até que uma ideia acende meus olhos. Aves aquáticas adoram esse arroz. Só preciso procurar onde elas se reúnem, e com isso já ajo. Remando no tronco escavado, bato forte a água com um pedaço de madeira e, num sobressalto, um bando de aves levanta voo dos canaviais com um bater enorme de asas. Remo rápido na direção de onde as aves se assustaram. À medida que me aproximo, surge um pequeno talhão de arroz ainda com espigas. Meus olhos se acendem, a alegria sobe no peito. É o arroz silvestre que eu procurava. Acelero o remo rumo ao brejo raso. Mas quando meu bote se aproxima, começam gritos humanos atrás de mim. Viro e vejo várias pessoas nuas e primitivas boiando na água, segurando troncos, acenando e chamando sem parar. As expressões mostram pressa, são do povo do pântano que vive aqui. Essa tribo tem só cerca de metade da população normal e, justamente juntando provisões de inverno, castanhas d'água, se espantam ao ver um humano sentado num objeto misterioso flutuando, deslizando lentamente em direção ao que os mais velhos chamam de zona morta proibida. Por boa vontade, Willow, líder dos que recolhem no pântano, grita desesperada para eu não ir naquela direção, mas odiando admitir, não entendo uma palavra do que ela fala. Fico parado olhando, atônito. Como não reajo, Willow nada em minha direção a toda velocidade. Antes que eu processe, ela já está ao lado do barco, apontando para o canavial cheio de arroz e gritando sem parar, com o rosto entre o pânico e o medo. Quando vejo que ela não veio pra briga, relaxo um pouco. Mas pelo jeito dela, parece que está me avisando de um perigo ali. Faço o gesto imitando uma fera, solto um som animal e aponto para o canavial. Willow balança a cabeça negativamente. Ela aponta para mim, depois para aquele chão, toca a superfície da água e faz um movimento lento de afundar, indicando que eu iria afundar se fosse lá. Entendo o recado e alivio. Agradeço a preocupação, mas já me preparei direitinho. Não é momento de desistir. Remo em frente, decidido em direção ao canavial. Willow começa a gritar como louco outra vez,
mas não chega mais perto, em seguida fica boquiaberta. Amarro 2 tábuas aos pés e seguro um escudo grande de vime do tamanho de uma pessoa. E assim, com calma, piso na tal zona morta proibida sem afundar. Todos que vêm prendem a respiração de espanto. Nunca viram ninguém andar ali sem sumir na lama. Mas eu, que pareço tranquilo, não estou tão sossegado quanto parece. Debaixo das canas só tem lama pegajosa. Minhas andadeiras de lama afundam. Cada passo é um esforço danado para levantar o pé. Depois de muita força, chego até aquele ponto de arroz. Plantas de quase 2 metros, com espigas gordas e douradas. Tiro o saco de couro que tinha preparado e começo a arrancar as espigas como um doido, sem parar até deixar as plantas rebolando nuas. Só aí eu paro. Carrego 2 sacas cheias pro barco e volto todo contente, pensando que minha era agrícola começou. Mas inesperadamente, pouco depois de remar alguns metros, os do pântano me cercam. Eles veem as 2 sacas pesadas no meu jangadão, e apesar do peso, ele continua flutuando. Os olhos deles brilham, então isso não só leva gente, leva carga também. Várias pessoas espertas já se imaginam remando esse barquinho para colher castanhas d'água. Olho ao redor meio irritado, mas como parecem inocentes, não fico bravo. A Willow percebe meu olhar contido e, fazendo sinal rápido, pergunta se eu posso ensinar a fazer aquilo. Olhando a roda de gente de molho, pele meio inchada, e lembrando que me avisaram com gentileza antes, eu concordo sem problemas. Peço que juntem os troncos em fila, recolho juncos para virar corda e amarro tudo. Então peço para a Willow subir. Como esperado, depois que a Willow sobe, a jangada de troncos ainda a sustenta firme na água. Ela vibra na hora e chama a tribo toda para experimentar, pena que a jangada só comporta 2 pessoas. Se colocar uma terceira, provavelmente vira. Quem ficou de fora fica com uma pontinha de inveja da Willow sentada ali. Mas ela tá radiante, essa técnica é fácil e o material é comum na tribo. Pensando nisso, a Willow me olha com gratidão e me convida calorosamente para visitar a tribo do pântano como convidado. Convite que recuso. Fora do brejo, um bando de antílopes azuis ainda me espera. Ela não insiste, me entrega casualmente uma castanha d'água gigante do tamanho de um ovo como troco, dizendo que, se eu tiver problemas, posso levar aquilo para a tribo ajudar. Aceito a castanha com um sorriso. Sem descansar, levo as 2 sacas de sementes de arroz de volta à planície, ao pé da crina do arco-íris. Nessa colheita de emergência, consegui umas 30 quilos de grão, mas nem consigo comer um grão sequer. Só quero levar esses tesouros para casa e plantar na próxima primavera. Mas como vou cultivar, preciso de ferramentas. Preciso juntar mais cobre e estanho para voltar e fundir as ferramentas. À noite, quando a madeira sai da floresta sombra, sento na campina do outro lado da crina, como castor gordo assado, e teço cestos grandes me preparando para o trabalho de mineração do dia seguinte. Mas o pessoal do lado oeste da crista do arco-íris está numa situação feia. Quando fugiram, não levaram nada para fogo. Há 2 dias só roem carne seca. À noite, com frio e fome, só se encolhem juntos para tentar esquentar. Ao amanhecer, eu, cheio de energia, guio os antílopes azuis rumo ao lado oeste da crista. Na base oeste da crista do arco-íris, Timber distribui frutas silvestres recém-colhidas para a tribo. Aí vários membros apontam animados para o topo, gritando. Lá longe, avistam um jovem na pedra nua da montanha conduzindo devagar um grupo de quadrúpedes. Também ouço os gritos lá embaixo. Seguindo o som, encontro a tribo da toca junto ao riacho. Fico me perguntando o que vieram fazer. Depois de uns 10 minutos, Timber lidera o grupo subindo a encosta. Ao ver o estado deles, franzi a testa. Por que trouxeram até as crianças? E todos estão imundos. Ao me ver de novo, Timber fica pasmo. Ele sabia que eu buscava animais com chifres, mas nunca achou que eu os pegaria, vivos ainda por cima. Isso obviamente supera qualquer feito daqueles poucos guerreiros canibais montados nos filhotes de mamute. Nesse momento, devo parecer um deus pros olhos do Timber. Vejo cada um segurando só uma fruta silvestre, claramente incapazes de comer carne. Rapidamente tiro o ganso trovão pela metade e o castor assado para compartilhar. Timber se agacha ao redor do fogo, comendo e recontando os últimos dias. Outros da tribo também entram na conversa, gesticulando e completando a história. Quando entendo tudo, não consigo evitar um arrepio. Existem canibais por perto, então um pensamento aterrador surge. Se eles já chegaram à tribo da toca, que distância será da minha tribo? Com esse pensamento, decido na hora terminar de coletar todo o minério hoje e voltar direto amanhã. Aí pergunto pro Timber o que pretendem fazer. Ao ouvir, todo mundo da tribo da toca baixa a cabeça, sem saber responder. O inverno vem e a aldeia deles foi queimada. Além disso, a tribo canibal os persegue sem trégua. Eles não sabem onde se abrigar agora. Vendo isso, faço o convite direto. Por que vocês não vêm pro meu grupo? Temos comida estocada suficiente para todo mundo passar o inverno. Ouvir isso ilumina imediatamente os olhos do Timber. Ele acredita em tudo que digo. Só esse bando de bichos de 4 patas já alimentaria todo mundo por um inverno inteiro. Os outros da tribo da moita também querem aceitar. Já viram meu arco e flechas? Com essas armas nunca faltaríamos caça nem seríamos pisoteados por inimigos. Todos encaram o Timber com esperança, torcendo pelo chefe. Timber fica tentado, mas como chefe precisa ter cuidado. Depois de hesitar um pouco, ele pergunta: você quer nos juntar à sua tribo? E o seu chefe vai aceitar? Eu solto uma risada na hora. Não precisa se preocupar, eu sou o chefe. Timber fica pasmo, tipo, um garoto é chefe? Mas pensa melhor e aceita. Já viu o que eu faço? Coisas que até adulto teria dificuldade de conseguir. Pensando bem, ele não hesita mais e concorda firme. Para tirar qualquer dúvida, entrego minha lança de osso pro Timber, meu machado de pedra pro tal do Bacia e o escudo de vime que fiz enquanto colhia arroz pro membro chamado Tronco. Sei bem que se eu der armas pra eles, vão entender que não quero mal. E não é que funciona? Assim que pegam, sorrisos aparecem. Timber também traz os coelhos vivos que pedi. Mais de 30, uns grandinhos, outros filhotes.
Eu mal consigo me segurar de tanta animação. Coelhos geram ninhadas a cada 2 meses. Nossa galera nunca mais vai faltar pele e carne. Depois do café, Timber acha que partimos na hora, mas eu começo a cavar pedra na montanha. Ele pergunta pra quê. Com essas pedras eu faço armas melhores. Armas melhores igual a caçamos tanto que não dá nem pra acabar em 3 refeições por dia. Timber fica atônito, é uma vida que nunca viveram. Sem eu pedir, todo mundo se oferece para ajudar a cavar, e com muitas mãos o serviço voa. Ao meio-dia, enchemos todas as cestas grandes. O carregamento tem materiais fundamentais: malaquita com cobre, minério com selênio, muita argila dos cupins vermelhos e caulim para fazer cadinhos e moldes. Logo tudo está empacotado e eu lidero as dezenas rumo à jornada. Cada antílope azul carrega 2 cestas trançadas de tamanhos diferentes, cheias de minério, ração, coelhos e sementes. Não andamos rápido. Enquanto caminhamos, eu ensino Timber e seu povo a usar as armas que dei a eles. Ao anoitecer, encontramos uma clareira ampla e paramos para jantar e descansar. A primeira metade da noite passa em silêncio, só o crepitar das fogueiras. Mas na segunda metade, deitado no chão, sinto de repente vibrações. Algo enorme está se movendo. Lembro na hora da fala do Timber sobre aquelas bestas de focinho longo. Acordo todo mundo na hora, chutando e puxando, e mando apagar todas as fogueiras. 2 bramidos agudos e juvenis cortam o ar. 2 silhuetas enormes surgem no brilho distante do fogo. Vejo dezenas de figuras com tochas e armas, colares feitos de ossos humanos no pescoço. O líder montado no elefante acena com a mão e o grupo inteiro dispara na nossa direção com intenção selvagem. Minha experiência de combate de vida passada me mantém estranhamente calmo. Dou ordens em voz rápida. O porteiro lidera o grupo por um desvio ao norte para escapar, enquanto Timber, Bacia e Toco ficam comigo como retaguarda. Mesmo sobrando só nós 4, crio tática na hora com base no equipamento dos 2 lados. O inimigo tem 2 homens na frente em mamutes jovens. Não são rápidos nem ágeis. As armas deles são principalmente machados de pedra e lanças de osso, arremessáveis, com alcance de uns 50 a 60 metros no máximo. Mas meu arco tem alcance efetivo de cerca de 100 metros contra alvos desprotegidos. Enquanto mantivermos distância, tenho confiança de derrubá-los antes que cheguem à distância de arremesso. Timber observa a investida montada no mamute, ficando nervoso. A mão que segura a lança treme um pouco. Ao me ver tão calmo ao lado dele, ele range os dentes e se força a ficar firme. Conto a distância na cabeça. 200 metros, 150, 100, puxo a corda e solto. Ush. O atacante da frente cai instantaneamente, minha flecha atravessando o peito dele limpa. Ao ver a haste de ponta de madeira saindo das costas do companheiro, os inimigos ao redor ficam paralisados por um segundo. Mas nesse breve hiato, rush, rush, mais 2 flechas voam. Mais 2 homens caem. O capitão montado no mamute me avista ao longe. Ele ruge, manda os homens investirem e lançar uma rajada de machados de pedra primeiro. Eu me jogo atrás de uma árvore. Basin copia e também se esconde, mas Stamp age diferente. Agacha, inclina o escudo de Vime sobre o corpo. Tum, tum, tum. Vários machados de pedra e uma lança de osso batem no escudo. Por sorte, é feito de cipós grossos, então Stamp não se fere. Mas desse jeito de bombardeio, não aguenta muitos golpes. Basim, atrás da árvore, vê machados espalhados no chão. Ele pega 2 rapidinho e arremessa de volta. Na formação fechada do ataque, 2 inimigos caem na hora. Timber, que já foi chefe tribal, não fica atrás. Pega uma lança de osso e lança. Um inimigo fica cravado no chão, claramente morto. Eu já grito pra todo mundo correr. Precisamos manter distância e continuar lutando. Esse ciclo se repete. O exército inimigo, que era 40, agora tem só 7. O resto está morto ou ferido. De repente paramos. Ficamos a uns 80 metros encarando. O líder que monta o mamute parece confuso ao nos ver parar. Com poucos homens, todos meia-morte de cansaço, a fúria toma conta e ele investe de novo. Eu respiro fundo, ergo o arco e espero até ele chegar a uns 70 metros para soltar. A flecha acerta o olho direito. Ele despenca do mamute e é pisoteado pela pata traseira da besta. Morre na hora. O filhote de mamute sente algo macio sob o pé. Olha para trás e fica paralisado, desesperado. Os capangas ficam sem entender. Como o líder morreu assim? Mesmo confusos, continuam avançando. Eu ordeno um contra-ataque na hora. 3 lanças de osso e uma flecha voam ao mesmo tempo. 3 inimigos caem. Só restam 3 vivos, apavorados, que então viram e fogem. O que está no outro mamute tenta virar a besta, percebe que é lento e pula. Dispara outra flecha. Antes de cair, ela atravessa o peito. Ele cambaleia alguns passos e desaba. Timber e seus 2 companheiros passam correndo por mim. 3 machados de pedra assobiam pelo ar, derrubando os 2 últimos inimigos. Com isso, a perseguição na selva e a briga com os gorilas finalmente acabam. Timber e seus 2 homens não acreditam. Só nós 4 derrotamos 40. E ainda capturamos 2 filhotes de mamute. As bestas, sem seus tratadores, ficam ali, totalmente perdidas. Dou novas ordens. Stamp fica aqui. Basin vai trazer o resto do nosso povo. Timber vem comigo pra acabar com quem ainda se mexe. Os 3 confirmam e se separam. Vou buscar minhas flechas e apanho as lanças de osso e machados inteiros. Aí os 2 mamutes desatentos começam a me seguir, cutucando minhas costas com as trombas. Parece que querem ficar comigo. Afasto as trombas na pressa. Não me sigam, não posso bancar vocês. Afinal, são mamutes de verdade. Adultos chegam a uns 15 toneladas cada. Quanto uma fera dessas come por dia? Nesse instante, Timber franze o senho e diz algo preocupante. Só achamos 36 corpos por esse caminho. Faltam 4 dos 40 originais. Um frio na espinha me percorre, mas nessa floresta sombria e imensa não dá pra procurar mais agora. Tenho que deixar pra lá. Ao amanhecer, Stamp e Basin finalmente trazem todo mundo de volta. Na hora do café, eu peço ao Timber que distribua as lanças de pedra e os machados capturados. Agora, exceto as crianças, todo mundo tem arma pra se defender. As antílopes azuis e os coelhos ainda comem o feno que trouxemos, mas apareceram gigantes inesperados de olho na comida. E a grama que renderia mais 2 refeições sumiu num instante. Minha cabeça começa a doer. Ergo o punho, pronto pra afastar
matar esses dois aproveitadores, mas no instante em que levanto a mão, um dos filhotes me olha com os olhos mais pidões, quase chorando. O outro pega um punhado de grama com a tromba e me oferece. Como se dissesse, toma, come isso que é bom, só não nos expulse. Dou um sorriso forçado e pego a grama a contragosto, empurrando de volta na boca dele. Aí pego mais 2 feixes pra eles comerem devagar. Espero todo mundo arrumar as coisas rapidinho pra partirmos. Depois de caminharmos um bom pedaço, olho pra trás e vejo os 2 mamutes ainda roendo capim. Suspiro aliviado. Finalmente me livrei deles. Mas como os moradores do tronco sempre viveram na sombra da floresta, nunca viram um mundo ensolarado. E na viagem ficaram eufóricos, assustando fazões o tempo todo, correndo pra lá e pra cá. Eu vou abatendo alguns com flechas, bem de leve. Quando anoitece, já juntamos um bom bocado. Enquanto isso, o pequeno broto está na margem com a mãe, terminando a pescaria. Ele fica olhando pro norte, a mãe disse que é de onde eu vim. Desde que saí, ele espera no rio todo dia, na esperança de eu voltar. De repente, ele vê figuras saindo da linha de árvores distantes. O olho vivo do broto reconhece logo quem vem na frente. É o chefe da tribo. Ele pula e grita animado. Mãe, o chefe voltou! Eu, ouvindo a algazarra longe, aceno alegre e grito de volta. Mas então, 2 brados trovejantes ecoam do outro lado do rio e chamam a atenção de todo mundo. Ao ouvir aquilo, 1 milhão de palavrões passam pela minha cabeça. Depois de tanto caminhar, ainda não me livrei desses 2. Rezo em silêncio. Por favor, não venham. Por favor, fiquem aí. Mas claro que o pior que eu temia acontece. Splash, splash. Os 2 mamutes mergulham no rio. Em menos de 30 segundos já estão bem na minha frente, pingando água, e eles não têm dó. Assim que chegam, me borrifam com a água que aspiraram, me deixando encharcado. A mensagem é direta. É isso que dá me afastar deles. Eu, sem jeito, seco a água do rosto. Se querem comer a comida da minha tribo, vão ter que trabalhar. Não sou uma entidade de caridade. Ao ouvir, os 2 mamutes me acariciam a cabeça com as trombas. Eu não faço ideia do que isso quer dizer. As mulheres do grupo de pesca se assustam com as feras gigantes, mas, ao verem como eles me tratam, logo abrem cara de admiração. O chefe é demais. Até monstros daquele tamanho o obedecem. O broto é o primeiro a correr e abraça minha perna com carinho, totalmente despreocupado com os gigantes ao redor. Digo que os recém-chegados vão se juntar à tribo e levo todo mundo de volta pra caverna. O pequeno broto é posto nas costas de um dos mamutes, olhando todo orgulhoso durante o caminho. Enquanto caminhamos, o povo da toca e o grupo de pescadores ficam se avaliando. Os pescadores só olham para aquelas 18 antílopes azuis, enquanto o pessoal do Timber observa as mulheres do pedaço de pedra do rio, penteados, botas de couro, peixes nas cestas e as lanças de haste branca que cada uma carrega. Aquelas lanças de haste branca são a paixão do Timber. Ver que toda mulher tem uma deixa-o morrendo de inveja. Percebe que agora faz parte da tribo do pedaço de pedra do rio e fica com um borbulhar de empolgação. Quando levo o povo da toca de volta, todos me recebem com um grito uníssono, chefe. A atenção do povo da toca se volta na hora. Ao verem o panorama, ficam atônitos. Potes e jarros lindos por todo lado, peixes aos montes na entrada da caverna e o cadáver do javali trovão furado por uma dúzia de golpes deve pesar pelo menos 1 tonelada. Sinto-me bastante satisfeito. Está claro que a caçada aprendeu a usar lanças direito. Timber finalmente entende a força total da tribo do Rio de Pedra e acredita de verdade que aqui ninguém passará fome nunca mais. As crianças empoleiradas num monte de capim ali perto enfrentam as feras recém-chegadas. Aquele é o capim que vinham juntando nos últimos dias. Pelo volume deve dar para alimentar os antílopes azuis e esses 2 mamutes durante todo o inverno. Aviso rápido que essas criaturas de 4 patas já estão domesticadas e vão ajudar nos trabalhos. Não muito longe, numa clareira, acumula-se um grande monte de tijolos vermelhos. Flint me diz que vem acendendo 4 fornos por dia. Fez também uma ferramenta para as crianças e mostra orgulhoso. Quando vejo, fico de boca aberta. É um ancinho de madeira simples. O cara tem jeito de inventor. Elogio-o e digo que amanhã ele pode parar de fazer tijolos e queime outro lote de cerâmicas para os novos membros da tribo. Falando em cerâmica, Elderhorn diz que tem um informe. Dias atrás a tribo Balcap, do oeste, voltou a trocar cerâmicas, e dessa vez pagaram com muito cristal de sal, o suficiente para o pedaço de pedra do rio durar bastante. Depois de checar tudo, providencio o destino dos animais que trouxemos. Os coelhos são colocados num canto da caverna. Eu monto um cercado com pedras e barro, só uma moradia temporária de inverno. De mais de 30 coelhos, 3 já estão prenhas. Pouco depois de colocados no curral, começam a puxar o próprio pelo para fazer ninhos. Os outros, embora tenham só 1 ou 2 meses, já têm o tamanho de melões. Na próxima primavera, viram máquinas de reprodução. Os filhotes de mamute não precisam de cuidado. Recusam sair daquela montanha de capim a qualquer custo. As antílopes azuis estão amarradas a uma árvore perto da entrada da caverna. Amanhã mando gente construir abrigos para elas. Com tudo ajeitado, o jantar quase pronto. Antes da refeição, faço uma cerimônia de boas-vindas. O pessoal do buraco na árvore não resiste à tradição do coque. Aliás, prender o cabelo deixa eles com mais garra do que solto. Hoje caçamos um javali gigante, então pudim de sangue entra no cardápio da noite com certeza. Juntando verduras silvestres, enchemos vários caldeirões. Tem também fazões que abati hoje. Viram frango ao molho de castanhas. E uma dúzia de peixes grelhados fresquinhos. Cada um ainda ganha uma fruta agridoce. Esse banquete reforça instantaneamente os laços entre veteranos e recém-chegados. Todo mundo troca conversa e risada, come feliz. Depois do jantar, peço aos anciãos que ensinem os novatos a fazer botas de couro. Eles ajudam no passo a passo. Peguei um pedaço de madeira chamuscado e fui rabiscar na parede da caverna pensando. Na parede desenho um mapa do terreno fora da caverna. A caverna, o riacho, a mata e algumas coisas que ainda não existem. Estou planejando como desenvolver a terra em frente à caverna. Essa área cobre quase 12.390 hectares. Se plantássemos tudo de arroz, a tribo inteira comeria até morrer e ainda sobraria. Claro que plantar tudo com arroz é impossível. A terra hoje é toda seca, e arroz precisa de terras alagadas. Transformar esses campos secos em várzeas é um tremendo projeto. Sem contar as casas, com os recém-chegados e os bebês, a tribo Pedra do Rio já tem 97 pessoas. A caverna atual está ficando pequena, então vamos ter de construir casas nesse terreno. Zona residencial, arrozais, hortas, currais, celeiros, pastos, fundição de bronze, serraria, tanta infraestrutura precisa caber nessa terra. Preciso planejar com cuidado. O primeiro problema é transformar os campos em lotes. Meu plano simples: construir uma fortaleza quadrada no centro da clareira, abrigando área residencial, currais, armazéns, fundição e serraria. A fortaleza deve comportar pelo menos 5.000 pessoas, construída em fases ao longo de vários anos.
Ao redor dessa fortaleza vou escavar um fosso. O solo retirado, misturado com tijolos de barro, servirá para erguer muralhas da cidade e impedir bestas enormes e tribos hostis de atacar. Canais de retorno adicionais farão a água do fosso voltar ao riacho, criando uma vasta rede hídrica. Canal de irrigação ao longo dessa rede vão irrigar toda essa área. A largura planejada tanto do fosso quanto do canal é de 4 metros. O riacho a leste tem 8 a 9 metros de largura. Com o mesmo volume de água e metade da largura do canal, a velocidade vai mais que dobrar. Isso o torna perfeito para instalar rodas d'água em instalações hidráulicas. O plano específico, usando a caverna como linha central, medir 200 metros para cada lado do local da fortaleza. Para não atrasar o plantio da primavera do ano que vem, a fase 1 é cavar o canal do riacho até o fosso, cerca de 700 metros. O solo escavado será queimado direto em tijolos para a construção futura da cidade. A fase 2 é escavar o próprio fosso, mas isso não é urgente. A caverna ainda é habitável por enquanto. A fase 3 é compactar as muralhas da cidade. As dimensões planejadas são trapezoidais, 4 metros na base, 2 no topo, 5 metros de altura, 4 portões, 1 em cada lado. Com um fosso de 4 metros por fora, ninguém nesta era conseguiria invadir. A fase 4 é o canal de retorno de 700 metros. O solo escavado pode ser queimado em tijolinhos para construir casas e edificações dentro da cidade. Todo o projeto deve levar no máximo 3 anos. Caso contrário, temo que a caverna não acomode todo mundo. Na manhã seguinte, depois que a tribo sai, começam a distribuir tarefas. Temos muito o que fazer hoje. A coleta de comida fica totalmente suspensa. Os recém-chegados ainda não têm cerâmica, então o Silex fica encarregado de continuar queimando os potes. As crianças seguem empacotando capim e precisam replicar minha demonstração para amarrar em feixes, facilitando o armazenamento e o transporte. Chirp, Skip, Reed e Brook. Esses 4 vão lá no monte atrás cortar todos os brotos da espinhadora demônio pra fazer lanças. As mulheres ficam divididas em 2 grupos. O maior vai pro vale que eu já visitei colher sisal. E Potter guia 6 antílopes azuis carregados com cestos grandes pra transporte. O grupo menor raspa a casca das árvores de cera na mata. As secreções dos insetos são ótima cera. Vou usar essa cera de inseto pra moldagem de bronze. Os homens que sobraram vão cortar madeira. Primeiro, derrubar troncos do diâmetro de uma perna pra cercas de gado. Todos os galhos são rachados para lenha. Vou fazer carvão. Quanto mais, melhor para a fundição do cobre. O transporte segue com os antílopes azuis. Se não puxarem, chamamos os filhotes de mamute. A tribo não entende essas ordens. Acham que no outono se deve só estocar comida. Mas eu digo que já temos o suficiente até a próxima primavera, especialmente peixe. Muitos dos peixes que pegamos recentemente têm ovos na barriga. Se continuarmos pescando assim, a população vai cair. Então precisamos deixar os peixes descansarem e se recuperar. Depois que todo mundo sai pro trabalho, eu começo minhas tarefas. Primeiro, fazer um pouco de carvão com a lenha disponível. Depois, com caule e argila de xisto que trazemos, faço vários cadinhos e conchas para refino e ligas. Em seguida, misturo argila refratária para moldes quadrados que vão fundir cobre e estanho, barras como lingotes. Quando preciso, ajusto a proporção de cobre e estanho para fazer ferramentas diferentes. Com carvão e formas prontos, monto o forno de fundição, misturo barro comum com cacos de cerâmica e palha picada para fazer lama e empilho fornos cilíndricos de uns 40 centímetros de diâmetro. Faço 4 fornos assim. Quando dispararem juntos, economizo um tempão. Em seguida, faço um fole simples com pele de piton. Flint não sabe o que eu tramo, mas fica curioso para ver minha nova invenção. Com tudo pronto, o primeiro conjunto primitivo de fundição do mundo está concluído. Só preciso esperar até amanhã o carvão ficar pronto e os fornos secarem antes de operar. Chirp e Skip passam o dia todo trazendo centenas de hastes brancas próprias para lanças. Mas os adultos que cortam madeira sofrem. Trabalham até cair e derrubam menos de 10 árvores. 3 machados de pedra quebram no processo. Mesmo assim, eu digo que continuem amanhã. Quem trabalhar melhor ganha equipamento novo. Todo mundo fica intrigado. Machados de pedra já são o melhor que conhecem. O que seria melhor? A curiosidade cresce. Depois do jantar, todo mundo se diverte e eu fico ao fogo derretendo cera. Quando endurece, eu talho com minha faca de osso em formas de ferramentas. Embrulho as peças de cera em argila, deixando só uma pequena saída. Quando a argila seca, aqueço sobre o fogo e esvazio a cera derretida, formando um molde oco. A fina camada de resíduo de cera na parede interna do molde ajuda a desenformar depois da vazadura. É trabalhoso, mas preciso e sem desperdício. A cera vazada pode endurecer de novo e ser reutilizada. Bem cedo, no dia seguinte, os membros da tribo conduzem embora todos os antílopes azuis. Depois de insistir bastante, eles finalmente entendem que as feras não servem só pra comer, podem também ajudar no trabalho. Chirp e seus 3 companheiros ficam. A tarefa deles hoje é operar o fole pra mim. A cerâmica do Flint de ontem já foi queimada e está pronta. Hoje ele tá me ajudando especialmente. O Flint é esperto, então vou ensinar o processo de fundição do cobre. Não posso ficar fazendo isso sozinho pra sempre. É melhor arrumar um aprendiz. Vou até os 4 fornos e acendo 2 ao mesmo tempo. Reed e Brook bombeiam os foles. Chirp e Skip alimentam o carvão e moem o minério de cobre. Com a força dos foles, as chamas disparam pela boca do forno. Logo, o minério nas câmaras começa a derreter. A água de cobre corre por frestas até o fundo, formando uma massa de cobre misturada com escória. O minério de estanho, que também estou fundindo, vai ainda mais rápido. Sob calor intenso, ele derrete em minutos. Uso galhos para raspar 2 massas metálicas, cheias de impurezas, das cinzas sob a câmara do forno. Repito o processo várias vezes. Depois de 3 ou 4 horas, finalmente juntei uma pilha de massas de cobre e estanho impuros. Acendo os 2 fornos restantes. Quando a temperatura sobe, coloco o cobre bruto e o estanho em cadinhos separados. Depois que ambos derretem em líquido, uso conchas de barro para tirar as impurezas da superfície. Então, com potes de barro já prontos, viro o cobre puro em moldes de barro em forma de grade para esfriar. O estanho líquido segue o mesmo procedimento. Flint e os 4 ajudantes observam o metal solidificar devagar. Sem entender o porquê, ficam boquiabertos. Quando os lingotes de cobre e estanho esfriam o bastante para manusear, mal espero para tirar dos moldes. Já é meio-dia. À luz do sol, os lingotes refletem um brilho ofuscante. Todo mundo fica de boca aberta olhando para o metal. Nunca tinham visto algo tão bonito e brilhante. Até o pequeno Sprout, que brincava ali perto, chega curioso. Toca num, olha pro outro. Chefe, o que é isso?
amasa o cabelo dele. Isso aqui se chama cobre. Isso aqui é estanho. Fica de olho nisso. Vou pegar uma coisa. Sprout assente e repete baixinho cobre e estanho junto com Flint e os outros. Enquanto isso, trago uma pilha de moldes de ferramentas e já começo a fundição de bronze. Coloco blocos de cobre e estanho em um cadinho novo na proporção certa. Depois que derretem, mexo bem com um bastão de barro e aí posso moldar. A primeira leva é de machados e martelos. A liga incandescente é vertida nos moldes. Fumaça branca sobe imediatamente dos furos reservados nas formas de fundição. Assim que a temperatura cai um pouco, não vejo a hora de quebrar a forma com uma pedra. Entre os cacos de argila, uma grande lâmina de machado brilha com um tom dourado pálido, descansando quieta dentro dela. A lâmina do machado é um pouco maior que a de um machado de incêndio. Deixo o trabalho de afiar com flint e começo a preparar outras fundições. Réguas e serras, facas de entalhe e formões, plainas e furadeiras manuais, além de pontas de lança em forma de diamante. Ao anoitecer, quando toda a tribo volta, o trabalho para. A lâmina dourada foi afiadíssima, brilhando como navalha. Montada num cabo, o primeiro machado de bronze do mundo está pronto. Há também 2 serras com cabos de madeira, uma para uma pessoa, outra para 2. O Timber e seu povo veem o machado dourado e já cercam, os olhos grudados nele. E tem isso aqui, eu sorrio e puxo uma lança com ponta de 100 centavos. Os membros da tribo arregalam os olhos. Isso ainda é uma lança? Que coisa linda. Especialmente a ponta em forma de presa e as marcas. Com a lança de cabeça dourada, eles praticamente babam. Chefe, a gente vai ganhar umas também? Perguntam ansiosos. Sorrio, e entrego ao Timber um pedaço de minério de cobre. Vem desse tipo de rocha. Só que agora não temos mais. O povo da árvore oca fica pasmo. Eles que cavam essa rocha nunca imaginaram que dava pra virar armas tão bonitas. Porter, o mais sincero e direto, diz: se acabar, a gente cava mais. Sabemos onde tem. Eu concordo com a cabeça e digo que cavar assim é ineficiente. Primeiro precisamos fabricar umas coisas. Depois deste inverno dá pra trazer muito mais. Aí todo mundo vai ter uma lança dessas. Em seguida eu ensino a usar as serras. 2 pessoas puxam a grande serra sobre a ponta de um tronco, vai e volta. Em pouco tempo cortam um disco de madeira redondo. Com a serra de uma mão para limpar galhos, cortam um ramo do grosso do pulso em menos de 1 minuto. O machado grande de 1 metro também é fácil de usar, permitindo usar a força do corpo todo no golpe. Se o Ox da tribo Riverstone pegasse, conseguiria derrubar uma árvore de espessura de perna com só alguns golpes. Quando todos aprendem a usar as ferramentas, mando-o ir comer e descansar. Depois do jantar, a tribo se reúne em volta do Flint, ouvindo ele descrever o processo de fundição do cobre. Enquanto isso, eu começo a estabelecer várias unidades de medida. Com medidas padronizadas, a civilização pode crescer aos poucos. Todo o sisal já foi coletado. As mulheres estão concentradas em trançar cordas. As crianças estão deitadas do lado de fora do cercado dos coelhos, observando os partos. Todas as 3 coelhas já pariram. Cada ninhada tem 6 ou 7 filhotes. A população de coelhos, mais de 30, praticamente dobrou. Com sua longa experiência em cerâmica, Flint agora consegue esculpir modelos de cera pra mim. Pás de cobre originais, úteis tanto para cavar canais quanto para lavrar. Com minha amostra como referência, Flint copia o desenho com facilidade. Depois de terminar minhas tarefas, pesquiso o item mais crucial, o arado. Vou fabricar 2 tamanhos, grandes para os mamutes e pequenos para as antílopes. Serão úteis para arar os campos e cavar canais. No dia seguinte, algumas mulheres trançam corda de cânhamo, enquanto outras preparam o terreno, construindo currais. Para fundir o cobre, Flint e seus 4 jovens já dão conta. Os 5 ficam fundindo lingotes de cobre e estanho o tempo todo, me perguntando quando surge dúvida. Quando as mulheres terminam de limpar, eu as guio na construção do curral. Cortamos as árvores em postes de 4 metros, cravando um a cada 2 metros para formar um retângulo. Amarramos 2 vigas horizontais nos vãos para dar estabilidade. Depois trançamos ramos formando a cerca e fixamos na estrutura. Por fim, rebocamos com uma camada de barro, pronto. Dentro do curral há um abrigo de madeira de 4 metros de altura, a casinha do bebê mamute. Com tudo erguido, juntamos toda a grama do monte lá fora e guardamos dentro, para evitar que outros animais ou pessoas destruam. Os membros da tribo Riverstone cuidam de suas tarefas, todos atarefados. Mal sabem eles que a tribo Baldcap já de olho na Riverstone. Ultimamente o chefe Baldcap anda preocupado. Com o frio chegando, as fontes nas montanhas de que sua tribo depende vão congelar. Aí terão de buscar água no riacho a 3 quilômetros, e vão precisar de muitos recipientes para estocar. Por isso ele mesmo veio trocar com a Riverstone da última vez, querendo mais cerâmicas. Não conseguiu o que queria, então decidiu tomar a força. Para Baldcap, a Riverstone tem menos de 10 homens adultos, enquanto ele tem 15. Além disso, depois de sair da Riverstone, ele fabricou lanças com ponta de pedra. Ele acha que derrotar-nos e roubar nossa cerâmica e comida será tranquilo. Nesta manhã, Chapéu Careca lidera todos os homens adultos da tribo, cada um com várias lanças, marchando em força rumo à tribo Pedra Rio. Eles querem aniquilar nosso bando de caçadores num só golpe e depois saquear nossa aldeia. Enquanto isso, no bosque de coníferas na crista, Lenho, Fera e os outros ainda estão cortando madeira. Hoje eles estão num ritmo acelerado, com 3 machados grandes e 2 serras longas, limpam um tronco em cerca de meia hora, e isso é só a velocidade de um grupo. A equipe de corte tem 10 pessoas divididas em 3 grupos. Então, praticamente, a cada meia hora caem 3 árvores ao mesmo tempo. O único que sobra é o cargueiro, responsável pelo transporte. Agora mesmo ele conduz um antílope azul pastando perto do corte. De repente, do monte na outra margem do vale, um grupo surge correndo com lanças. O cargueiro grita pro alto da crista, puxa o antílope e corre de volta. Ao ouvir o grito, todo mundo larga o trabalho, pega as armas e se prepara para a luta. Chapéu Careca comanda a perseguição até a crista. Ush, ush, sons de ar cortado. 2 lanças atingem antílopes lá atrás. Eles berram e caem. Os outros 4, ainda atrelados, continuam correndo descontrolados, arrastando os 2 mortos em direção ao monte da tribo Pedra Rio. Ao ver isso, o pessoal de Pedra Rio saca machados de pedra das cintas e os arremessa. Ush, ush, ush.
3 inimigos caem instantaneamente, mais 2 ficam feridos. Só 10 seguem avançando. Chapéu Careca fica furioso e manda uma nova saraivada de lanças, mas o grupo de lenho se esconde atrás das árvores. As lanças fincam no solo em diagonal. Vendo isso, Cicatriz e os outros reaparecem velozes por trás das árvores. 9 lanças de Cabo Branco voam ao mesmo tempo. 4 do bando de Chapéu Careca tombam no ato. Os demais, apavorados, se escondem entre as árvores. O grupo de Cicatriz também volta pra cobertura, esperando o próximo ataque. Mas nada vem. Eles não sabem que Chapéu Careca já está petrificado de medo. O inimigo à frente é terrível demais, e ele percebe que a tribo Pedra Rio é maior do que imaginava. Do lado dele restam só 8, com 2 feridos. Continuar lutando é impossível. Ele lidera os sobreviventes fugindo rumo à caverna. Enquanto isso, Broto me puxa em direção aos 2 mamutes, querendo que eu dê nome a eles. O maior chama-se Ash, o menor, Baal. Vou falar algo quando Ash, olhando pro oeste, solta um trompete estrondoso. O Sprout, assustado, pula de susto, olho na mesma direção. 4 antílopes azuis arrastam 2 companheiros mortos, corpos crivados de lanças, mas não vejo a equipe de corte atrás deles. Meu coração dispara. Ordeno às pressas que toda a tribo se esconda na caverna. Não saiam até eu voltar. Arrumo tudo. Pego o arco, flechas e a lança de cabeça dourada, monto em Ash e sigo para o oeste. Baal me acompanha na hora. Seguindo o rastro de sangue dos antílopes, Ash galopa com tudo. Logo entramos na mata. Adiante surge um grupo. Líderes com machados dourados. Claramente a equipe madeireira. Fico parado por um segundo, confuso. Por que todo mundo aqui e ninguém ferido? Fang reúne os caçadores ao meu lado e conta tudo. Ouço o relato e fico sem entender por que Baldcap atacaria nossa gente. Mas seja qual for o motivo, quem machuca meu povo paga, mesmo que tenha só matado antílopes. Levanto a lança. Me sigam. Vou à frente com Timber e alguns lenhadores rumo à tribo de Baldcap. Por volta das 2 da tarde, chegamos à tribo de Baldcap, mas a clareira na entrada da caverna está vazia. A boca da caverna está bloqueada por uma pedra enorme, com uma fresta considerável. Vários olhos espiam de dentro. Baldcap está entre eles. O que ele mais temia era justamente nossa vingança. E claro, o que ele temia acontece. A gente veio mesmo, e com essa formação. À frente, um líder com lança de cabeça dourada, montado num monstro de focinho longo, maior que um homem. Baldcap só sente arrependimento. Se ao menos ele soubesse o poder deles, por que diabos tentou? Vejo os olhos espiando da fresta. Desço o arco do ombro. Encaixo uma flecha. No segundo seguinte, um grito. Ah, Baldcap leva uma flechada no olho. Oxstone 6, empurrem essa pedra. Aponto para a rocha que tampa a caverna e dou a ordem aos 3. Eles avançam e empurram. Mesmo com força total de 3 homens, mal sai do lugar. Aos poucos, porém, ela vai cedendo. Que droga! Achavam que se esconder atrás de uma pedra ia salvar a pele? Caminho até a fresta e encho mais uma flecha. Atrás da pedra, vários homens adultos tentam, em vão, segurá-la com todas as forças. Rush! Outra flecha. Dessa vez, 2 caras junto à porta são atravessados. Os outros, apavorados, fogem e não ousam mais ficar na entrada. Ox e os outros 2 empurram a pedra com sucesso. Atrás dela, 3 corpos, ainda com algum suspiro, viram uma polpa ensanguentada. Num piscar, não sobram. A boca da caverna fica aberta. Dentro, uma luz amarelada de fogo trêmula. Um grupo de mulheres e crianças encolhe num monte de capim tremendo. Ficam 5 homens inteiros. 3 com lanças na frente. 2 feridos gemem no monte de capim. Entro com minha lança na mão. Timber e os demais vêm logo atrás com os machados dourados. Os 3 de lança observam nossa aproximação ameaçadora, as pernas tremendo sem controle. Eles tagarelam descontrolados pedindo misericórdia. Como é que alguém pede misericórdia empunhando arma? Balanço a lança e derrubo as 3 lanças no chão. Um dos feridos lá atrás pega uma pedra em silêncio, parece que ainda quer brigar. Finco a lança na hora. Tanque. A lança atravessa o lado esquerdo do peito dele. A regra é clara. Ajoelhou, resistiu, morreu. Meus olhos brilham. Um rugido corta o ar. As pernas de todos cedem na hora. Seu chefe atacou a gente primeiro, então não podem me culpar. Timber, se não fosse por ele, que eles armazenaram e traz aqui. Eu prossigo observando o grupo ajoelhado. Seu chefe atacou a gente primeiro, então não podem me culpar. Se não fosse por ele, eu não... Seu chefe atacou a gente primeiro, então não podem me culpar. Se não fosse por ele, eu não... Não tenho intenção de persegui-lo. Eu levo os novos membros da tribo pra fora da caverna e mando o Fang incendiá-la. A partir de hoje, Baldcap e sua tribo somem da história. Ao voltarmos pra tribo Riverstone, os recém-chegados se encaixam numa boa. Vários já tinham vindo trocados daquela tribo antes, então logo se misturam. E eu não menti pra eles, os mantimentos da tribo Riverstone são mesmo fartos. Somando o que tomamos agora, 200 pessoas passam o inverno numa boa. O único problema é que a caverna já bateu no limite de gente. Felizmente o inverno vem aí, apertar as pessoas junto até esquenta. O que surpreende é que a tribo Riverstone cria bestas selvagens, sobretudo bichos enormes tipo arco e cinza. Isso faz todo mundo ver a força da tribo com outros olhos. Agora eles se sentem orgulhosos demais de virar membro da Riverstone. As mulheres passaram os últimos dias trançando cordas. A caverna tá cheia de feixes grandes. Os homens continuam a cortar madeira. Troncos viram material de obra. Galhos viram lenha pra forno. E eu não fiquei parado. Fiz ferramentas de carpintaria uma a uma. E depois fundi 50 pás de bronze. Com ferramentas de escavação, a fase 1 do canal de irrigação tem que começar. Pego uma corda gigante de cânhamo que as mulheres trançaram para usar como fio de medida. Primeiro marco a posição do forte ao norte da caverna e enterro estacas de madeira nos 4 cantos do terreno, determinando a melhor rota pro canal.
Depois vem a construção do forno de tijolos. Assim que a escavação do canal começar, vai sair terra aos montes, então planejo cavar o canal e fazer as formas dos tijolos ao mesmo tempo. Quero queimar tijolo cinza, e essa produção precisa de muita água. Por isso escolhi o local do forno junto ao riacho para facilitar. O Flint já queimou muitos tijolos vermelhos antes. Aqueles tijolos são perfeitos para montar o forno. O forno cilíndrico de tijolos exige todo o trabalho da tribo, e leva 5 dias inteiros para ficar pronto. Depois de passar mais tempo fazendo as formas, o preparo finalmente termina. Agora o meu arado gigante, forjado ao longo de vários dias, estreia de vez. Sob a estrutura de madeira de 2 metros de largura estão 4 lâminas de bronze. Puxando para frente, ele abre um sulco de 2 metros de largura de uma vez só, chegando a 40 centímetros de profundidade. A fonte de energia desse engenho, arco e cinzas, claro. 2 arados gigantes lado a lado, puxando para frente, virando literalmente a faixa de 4 metros do canal. Em menos de 1 hora, as duas feras aram 700 metros até 40 centímetros de profundidade. Vendo isso, fico em êxtase. Nesse ritmo, meu plano de fortaleza talvez não leve 3 anos. Vou assar tijolos só no inverno. Aí todo mundo tem tempo livre e o trabalho no forno é quentinho e agradável. Trabalho feliz. Mas agora tem um problema. Essas formas de tijolo são para envolver o muro de taipa, então cada tijolo é enorme. Transportar barro e formas vira um sufoco enorme. Decido então construir uma carroça simples, um carrinho de mão mesmo. Com o projeto novo, a prioridade é arrumar ajudantes. Depois eles viram os carpinteiros da tribo. O melhor carpinteiro da tribo Pedra do Rio é o Bacia. O cara na tribo Oco da Árvore já fez balde num tronco usando brasas. O outro é o honesto porteiro. Não fala muito, mas trabalha como uma rocha. Lembrando da minha vida passada com carros, ajustei o projeto e nós 3 passamos o dia todo fazendo o primeiro carrinho. Ele vai direto pro time de obras. Todo mundo fica curioso com a novidade. Comparado a carregar no ombro e nas mãos, é bem menos esforço, mas eu fico desconfiado. Notei que o carrinho bamboleia nas curvas. Nesse ritmo vai quebrar logo. Identifiquei o problema e começo as melhorias na hora, estendendo principalmente o eixo. Expliquei pros 2 assistentes e cada um foi pro seu serviço. A segunda versão saiu bem mais rápido que a primeira. 2 horas depois, o carrinho de segunda geração fica pronto. Agora não balança mais. A eficiência do pessoal sobe na hora. Então o segundo modelo vira o de produção. Começamos a fabricar em massa, 30 unidades na primeira leva. Homens e mulheres somados, temos umas dezenas de trabalhadores adultos. Esses carrinhos são para terra, vão pegar bastante uso no futuro. Nos dias seguintes, o trio de carpinteiros produz carrinhos de mão a uma taxa de 3 a cada 2 dias, equipando a equipe. O canal de irrigação da fase 1 avança rápido. A fabricação de tijolos, antes atrasada, acelera também graças aos carrinhos constantes. No 18º dia de obra, surge à minha frente uma vala de 700 metros por 4 metros de profundidade. Dou ordem de parar de cavar, os 2 metros restantes abriremos só quando precisar canalizar a água. Os membros da tribo voltam às rotinas normais. Os homens seguem cortando madeira e estocando para construções futuras. As mulheres retomam a coleta de alimentos. Quanto mais, melhor dizem. E os 30 carrinhos de mão ficam prontos. Para viabilizar mineração de cobre em grande escala, Basin e Porter agora projetam grandes carroções puxados por antílopes sob minha orientação. Com a experiência das 2 construções anteriores, explico o modelo de carro de 4 rodas e deixo que resolvam os detalhes. Enquanto isso, passo o tempo fabricando arados de campo. Todo mundo trabalha atarefado e organizado. Numa manhã, ao sair da caverna, a primeira coisa que vejo é um vasto manto branco. O inverno tão esperado enfim chegou. Flocos como penas de ganso continuam caindo. O céu fica escuro e pesado. Quem sabe quando vai parar? O trabalho de corte de lenha dos homens cessa. Todos se encolhem dentro da caverna, as mulheres também param de correr atrás de comida. Com esse tempo, queimar tijolos é impossível. Teremos de esperar a neve passar. Então lanço minha iniciativa planejada há muito. Ensino a língua comum e um sistema de escrita. Na verdade, os membros da tribo do Rio já aprenderam algum vocabulário básico, especialmente o broto, que já fala frases simples. Isso facilita bastante. Só preciso ensinar mais palavras essenciais e mostrar como juntar frases. Quanto à escrita, ensinar caracteres simplificados ainda não é realista. A escrita clerical, por ser mais próxima de pictogramas, será bem mais fácil para eles entenderem. Saber escrever não é o mais importante. O essencial é que reconheçam os caracteres. Para animar o aprendizado, crio uma regra. Antes do jantar, todo dia vou conferir o progresso. Quem não souber recitar, recebe meia ração. Quem se sair bem, ganha recompensas. A estratégia funciona perfeitamente. Todos da tribo ficam super motivados, especialmente as crianças. Depois das aulas se reúnem em grupinhos para praticar. Alguns dias depois, a neve finalmente para e o plano de queimar os tijolos começa oficialmente. Depois de demonstrar 2 fornos na prática, eu passo o trabalho para o pessoal da tribo. Eles não precisam trabalhar todo dia, só basicamente na hora de carregar o forno e tirar os tijolos prontos. O resto é tempo de queima e resfriamento. Os dias passam assim, estudando a língua comum e os caracteres todo dia, mudando tijolos a cada poucos dias. Simples, mas recompensador. Quando não estão ocupados, a galera faz enfeites, principalmente os homens. Colares de osso, penas, de tudo um pouco. Eles enchem os outros de adereços. Eu não entendia muito, aí o chifre antigo explicou. Para evitar casamento entre parentes e degradação genética, muitas tribos se juntam na primavera para um encontro tribal. Se uma mulher gosta de um homem, ela o acompanha para a tribo dele. O critério é força. Se você é forte, se sua tribo é poderosa e se tem comida sobrando. Dá pra ver isso pelos enfeites de osso que o homem usa. Se você carrega um osso de coxa grandão como arma, está claro que sua tribo caça grandes animais e não vai faltar comida. Isso me dá uma ideia. Sinto que me falta algo também. Eu pessoalmente não ligo pros colares de osso, então resolvo criar tiaras estilo coroa. Tiara normalmente é de ouro, prata, jade ou couro. Cada pessoa precisa de materiais diferentes. Desde sempre, o ouro simboliza nobreza. A tribo Pedra do Rio não tem ouro, então minha coroa é de cobre vazado. Depois de trocar a minha, não podia deixar o povo de cabeça descoberta, então faço uma tiara prateada pro Timber usando estanho. O Timber adora. Sob minha orientação, os outros homens adultos também fazem tiaras de vários materiais. Couro de animal, madeira, osso, até enfeites de cabelo. A partir de agora, a tribo Pedra do Rio tem uma nova regra. Crianças só podem amarrar o cabelo ou usar tiarinhas. Nada de grampos.
Homens adultos podem usar tiaras e têm que distinguir adultos de menores com grampos. As mulheres também não ficam só com rabo de cavalo. Mulheres adultas devem prender o cabelo com pentes de madeira ou grampos como adorno. Meninas menores podem usar rabo, cabelo solto ou tranças, também com grampos só como enfeite. Metal ser um recurso estratégico, não dá pra gastar com enfeite na baianada. Então uso ornamentos de metal como prêmio pra quem contribui com a tribo. Com essas reformas, na tribo Pedra Rio agora dá pra saber identidade, faixa etária e se a pessoa ajudou só de olhar a cabeça dela. A luneta do broto também é minha obra, com fivela de cobre e padrões de nuvem. Dei pra ele por aprender os caracteres mais rápido. Foi o primeiro menino a ter acessório de metal, ficou feliz demais. Na real não tô fazendo enfeite à toa só pra marcar hierarquia. É principalmente pra aquela reunião tribal. Não é pra eu arrumar par, é pra encontrar gente de outras tribos e ver se dá pra negociar. Antes o sal da Pedra Rio vinha do comércio com a tribo do Chapéu Liso, mas agora eles não existem mais. Até achar um salgado aqui perto quero achar novos vendedores. A cerâmica da tribo Pedra Rio vale muito. Quero trocar cerâmica não só por sal, mas também pra comprar gente. Confiar em menos de 200 pessoas pra se reproduzir naturalmente não enche nenhum forte na próxima geração. Mas nem toda tribo pode ser como a Pedra Rio, que não se preocupa com comida e tem tempo pra planejar o futuro. Diferente da tribo Bigode Negro, a leste deles. Essa é uma tribo de médio porte, com mais de 150 pessoas. Difere da Pedra Rio num ponto crucial. A tribo Bigode Negro tem sua própria fé. Eles veneram o rato negro e tem uma xamã que fala com o divino, a matrona Bigode Negro, uma anciã. Neste inverno ela diz ter recebido orientação divina e teme que o estoque de comida não dure até a primavera. Então ela manda o chefe liderar uma caçada para achar mantimentos. Assim o chefe Bigode lidera 19 homens para a caça. Logo eles descobrem algo estranho. Na borda oeste da floresta perto da tribo deles, às vezes sobe fumaça preta e densa. Isso é claramente fogo humano. Mas quando houve gente a oeste, há muito tempo foram até a beira da floresta ocidental, mas não conseguiram atravessar aquele rio de 8 ou 9 metros. Então eles nunca mais foram tão longe. Agora, pelo fumo, parece perto do rio. Chefe Bigode já avisa a matrona Bigode Preto. Ela não fica surpresa. Ao contrário, quer entender por que esse pessoal insiste em fazer fogo o tempo todo. Na cabeça da matrona Bigode Preto, fogo serve pra cozinhar. Se fosse só pra aquecer, por que não deixariam aceso direto? Ela fica intrigada e manda o chefe Bigode levar gente pra investigar. E se der, trocar mercadorias. Talvez a gente aprenda algo também. Então o chefe Bigode sai com sua equipe nessa missão diplomática. No povoado do rio, Bassan e Seis ficam de vigia na olaria. De vez em quando conferem a fornalha e metem lenha. Os dois cuidam do fogo desde ontem à noite até a tarde. Os mods no forno estão num vermelho ofuscante. É hora de inundar e fechar a fornalha. Bassan dá um tapinha em Seis, sinal pra voltar à caverna e pedir ajuda. Seis concorda e vai direto, sem olhar pra trás. Mas durante a vigília solo de Bassin, o rugido do baú sacode o chão e logo se ouve correria humana. Bassin sobe às pressas da câmara de fogo. Assim que emerge, vê uma dúzia de lanças unindo em direção ao baú. Apavorado, dispara correndo pra caverna. Eu tava prestes a liderar o pessoal pra inundar o forno quando saí da caverna e vi o baú sendo perseguido e atacado. Chefe Bigode e os homens queriam ir atrás, mas de repente me veem sair da caverna com um grupo. Congelam na hora. Que porra é essa? Quem ousa atacar meu baú? Peguem as armas. Ao ouvir, a tribo sai rugindo. Uns 70 ou 80, todos armados, cercam o grupo do chefe Bigode. O queixo do chefe cai. Na frente dele, todo mundo parece feroz. O jovem da linha de frente tem expressão dura, usa coroa dourada e grampo no cabelo, segura uma lança com haste branca e ponta dourada, e a formação atrás ofusca os olhos. Cada pessoa empunha uma pá de bronze reluzente. Nem precisa falar de habilidade de combate. Só esse visual luxuoso já paralisa o grupo do chefe. Baal, vendo que controlei a situação, fica todo contente, se coloca atrás de mim e rosna com autoridade emprestada para o chefe Bigode. Eu bato no dorso dele para pedir silêncio e me viro pro chefe Bigode. Esse mamute é nosso. Por que você atacou? Chefe Bigode fica meio atônito. E vendo que conheço bem essa fera, ele nem imaginava que a tribo vizinha podia controlar um bicho tão grande. O que ele imagina ainda menos é que Cinzento, maior até que Arco, também ouviu a confusão e vem correndo, ficando ao lado de Arco, curioso com o cercado. Chefe Bigode e seus capangas ficam petrificados. Caramba. Tem outro. Como todos estão em choque, Franzino manda o Chifre Velho perguntar quem são e por que vieram. Chifre Velho se aproxima de Chefe Bigode e com palavras e gestos traduz o que eu disse e diz que sou o chefe. Ao ouvir, Chefe Bigode primeiro se desculpa sem parar. Ele não sabia que essas bestas tinham donos, por isso pensou em caçá-las para estocar comida para o inverno. Por fim, entre lágrimas, explica o motivo da vinda. Eu não esperava que viessem só pra trocar por comida, mas se tiverem algo que me interesse, trocar é possível. O que vocês têm pra negociar? Chefe Bigode hesita. Podemos trocar potes de pedra? Afinal, a tribo dele tem vários, e potes de pedra são itens essenciais pra qualquer clã. Antes que eu responda, Chifre Velho já fala. Temos muita cerâmica. Se quiserem, também podemos trocar por isso. Sal ou gente servem como pagamento. Agora é a vez de Chefe Bigode ficar pasmo. Eles realmente têm muita cerâmica e podem trocar com a gente. Vendo que Chefe Bigode não acredita, Chifre Velho manda umas crianças trazerem um conjunto de cerâmica. Em menos de 2 minutos, as crianças puxam um cântaro d'água, uma panela e várias tigelas. Ainda mais, várias crianças na entrada da caverna tomam caldo de carne das tigelas e sloop. Isso deixa Chefe Bigode atônito. Ele nunca sentiu um cheiro tão carnudo. Peço que encham uma tigela de caldo pra ele. Se não provar, não vai entender o valor da cerâmica. Chefe Bigode pega a tigela com cuidado e que, imitando as crianças, manda um gole. No instante, o calor percorre-lhe a garganta até o estômago. Depois de um tempo, o corpo todo aquece. Esse caldo foi feito por mim pra espantar o frio. Não tem muita carne, mas coloquei osso de porco e pimenta. Em dias normais, tomar uns goles assim já deixa a gente nas nuvens. O Chefe Bigode ficou completamente conquistado pelo sabor desse caldo. Ele decide na hora trocar gente por potes de barro. Salt, nem sabe o que é. O ancião Chifre repete os preços do escambo.
um pote por 2 garotos menores ou por uma mulher adulta. O chefe Bigode acha o preço aceitável, mas não trouxe mulheres nem crianças nesta viagem. Mesmo assim quer muito levar um pote, então pede sem vergonha. Pode levar o pote agora e trazemos as pessoas depois? Ouço isso e recuso na hora. Crédito, impossível. Absolutamente impossível nessa vida. E se der calote, vou passar por otário. Vendo que não aceitei, o chefe Bigode pega um odre dilatado de um dos homens e me entrega. Contém comida. Não muita, mas pede pra levarmos primeiro um pote de cerâmica. Da próxima vez, ainda trocaremos pessoas por essa cerâmica. Tipo, eu vou precisar desse seu pouco de comida. Abro o odre meio de qualquer jeito e dou uma olhada despreocupada, mas no segundo seguinte, meus olhos param. São amendoins. Minha mente já viaja por 1000 receitas. Amendoim torrado, cozido com sal, frito, pasta de amendoim, isto é tesouro. Além do alto valor nutricional, o lance é que dá para extrair óleo. Planta-se uma área grande e nunca mais faltará óleo de cozinha. Com gordura e óleo, eu faço sabão, velas, até explosivos. Chamar amendoim de recurso estratégico não é exagero. Contenho a empolgação, me segurando um bom tempo até recuperar a compostura. Onde conseguiram isso? O chefe Bigode balbucia e faz gestos. Aí entendo. A tal divindade da tribo deles é um rato de pelo negro, e os amendoins vêm das tocas de rato. Eles sabem onde cavar pilhas, por isso o amendoim não é tão valioso pra eles. Assinto em silêncio e puxo casualmente uma cesta grande. Uma cesta cheia assim também troca por cerâmica, mas as cascas não podem estar quebradas. O chefe Bigode quase não acredita na oferta tão boa. Concorda na hora, feliz, prometendo trazer mais da próxima vez. No fim, o chefe Bigode leva a cesta grande, mais um pote de barro, uma tigela de barro e uma concha que dei de presente. Ao vê-los partir, me invade um medo súbito. Dessa vez fomos realmente emboscados por uma tribo estranha bem na entrada da nossa caverna. Felizmente, o número deles não era grande. Se viessem especificamente atacar a tribo da Pedra do Rio, mesmo que segurássemos, haveria baixas. Eu já tinha planejado fortificações defensivas, mas muros de cidade tão grandes não se constroem assim do nada, né? Nesse período de lacuna defensiva, tenho que montar obras provisórias para confiar nelas. Primeiro mando cortar madeira para alagarem e vedarem o olar. Fico na entrada da caverna pensando, o forno já tá aceso há 2 meses, acumulamos tijolos de sobra. A construção da fortaleza só começa na próxima primavera, então esses tijolos estão parados por enquanto, não estão? Pensando assim, surge uma fortificação simples e rápida na minha cabeça. De manhã cedo, reúno todos os adultos e digo que vamos cercar a caverna com muros em 3 lados, deixando só um portão de 2 metros no leste. Na entrada faço uma estacada de 3 metros com um portão principal, com 4 camadas de lanças amarradas lado a lado na frente. Esse muro simples será empilhado direto com tijolos cinzas. Com esse frio, basta jogar água nas paredes empilhadas para que congelem e fiquem firmes. Quando a primavera vier e o clima esquentar, esses tijolos ainda servem para a construção da fortaleza sem perder o uso. Nos dias seguintes, todos os adultos trabalham juntos. Com carrinhos de mão e tantas ferramentas, a altura do muro cresce bem visível.